Tem base um trem desse, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Hoje mais um papo inédito aqui na temporada de Goiânia. Já fizemos muitos convidados especiais aqui, né? Olha. Os caras do Arrocha, Panda, Gil Gil Marques, Zé André, Dudu Oliveira, enfim, muitos nomes importantes aqui do cenário da música sertaneja. E hoje um episódio especial pra gente também, né, Juliana? É uma proposta totalmente diferente de conversa, de história. Realmente pra gente tá sendo muito legal, muito interessante trazer essa convidada aqui pra vocês, gente. É uma coisa inédita pro nosso projeto, pra nossa história no sertanejo. Essa temporada em Goiânia, ela tá recheada de grandes novidades, né? E de coisa boa, papo bom. Muita história legal. Antes de tudo, já vai deixando o dedo no like. Isso é muito importante pro vídeo chegar em pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Se inscreve no nosso canal também. Vocês sabem que toda semana tem convidado inédito aqui pra vocês. E vamos fazer a entrada. Olha, ela realmente é o símbolo de uma força, né? Empoderamento total. Foi o primeiro nome que eu escutei de mulher sendo empresária de um grande nome, um grande artista, né? Que é Maiara e Maraísa. Então vamos receber agora a empresária Rose. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada, gente, pelo convite. A gente que agradece você estar confiando na gente para conversar um pouquinho, contar um pouco da sua história. Seja bem-vinda. Você já fez alguns podcasts, mas você gosta de fazer entrevista, de aparecer? Gosto muito, não. Eu gosto de ficar lá nos bastidores, quietinho lá, mas não podia negar esse convite para vocês também, né? Eu vou quando eu acho que é interessante. E é muito bom estar aqui com vocês. Tá bom. Meu sertanejo aí tá, ó, dominando. Amém. Estamos trabalhando para estar sempre, né, conseguindo espaço. Você sabe que no sertanejo tem que trabalhar bastante para conseguir aquele espacinho, das pessoas olharem pro nosso trabalho. Bom, a primeira pergunta, né, que eu tenho, é uma curiosidade, já até comentei com você um pouquinho antes no off, como que se torna empresária artística, né? Como que uma pessoa consegue ir para essa profissão, ser empresário no ramo da música? Porque não tem um curso na faculdade para isso, né? Não tem, você vai ser o quê? Eu vou fazer o curso de administração no ramo artístico. Não tem muito, a gente não vê essa popularidade dessa profissão. Então, eu queria saber o que aconteceu para te levar para esse caminho. Que também é raro ver mulheres, né, nesse ramo. É uma história, assim, resumida. Eu também nunca pensei, né? Acho que não tem uma receita para isso. É a mesma coisa o artista fazer sucesso. Não existe a receita. Você vai trabalhando, você vai acreditando. Você tem que acreditar muito, né? Que a coisa vai dar certo. E Deus. E um trabalho bem feito com as pessoas certas, né? Que você vai encontrando no seu caminho. Então, no meu caso, eu acho que eu fui encontrando as pessoas certas no meu caminho. Uhum. Quando eu frequentava os shows na minha cidade, lá de interior, eu achava a coisa mais linda. Você fica ali, olhando. Nossa, eu queria estar ali. Olha, eu queria... Gente, se eu pudesse, eu queria ajudar aquele artista ali a carregar uma toalhinha. Era coisas assim na minha cabeça. Qual que era a cidade? Apucarana, Paraná. Sou de lá. E aí eu fazia faculdade de psicologia e tem o Ratinho aí, que é do SBT hoje, que é uma pessoa fantástica, que eu conheço muitos anos, a família toda. E ele era uma pessoa que ele falava assim pra mim, mas por que você tá fazendo psicologia? Nossa, mas você tem uma relações pública tão grande, tem um potencial tão grande, você gosta de falar, de se comunicar. E eu acho que eu vejo você nessa área. E eu pensava assim, será, né? E eu de uma família tradicional, e essas coisas de trabalhar na noite, né? Você viajar... Era um mundo bem diferente do que eu era acostumada. Mas a gente vai ouvindo aqui. Aí apareceu o Hugo Pena, que é uma pessoa fantástica também na minha vida, que já estava decolando. E eu fiquei com essa vontade de ir para a estrada. Queria assessorar, né? Legal. Assessorar. Tipo assim,
ou ser secretária, ser camareira, mas eu queria ir pra estrada. Em um momento da minha vida ali, eu virei a chave. Porque dentro do meu curso, eu comecei a fazer festinhas. Então, aquilo tipo assim, eu ganhava R$1.000 no mês, vamos dizer, que não chegava nem a ser um salário mínimo na época. Eu comecei a mexer com isso, fazer festas do meu curso. E eu comecei a ganhar uma grana que eu falava, gente, numa noite, olha aqui, né, esse valor. E eu comecei a fazer. Fui conhecendo nomes grandes, trabalhei em aberturas de show, por exemplo. Na época, o Jorge Mateus não era ainda o Jorge Mateus. Caraca. E eu tive a oportunidade de conhecê-los em Maringá, abrindo o show do César Menotti e Fabiano, que veio antes deles. Nossa. Algumas pessoas não sabem disso. Aquele CDzinho branco do Jorge Mateus foi bem no comecinho, que falam que foi gravado numa garagem, alguma coisa desse tipo. Nessa época. Eu acho que quando eu conheci eles foi 2006. O Marquinho, que era empresário deles, vendia o show do César Menotti e Fabiano. E eu conheci o Marquinho na gravação do DVD do Bala de Prata, do Fernando e Sorocaba. Nossa. Que foi quando eu conheci o novo Fernando. Que eu conheci o Santiago ainda, que era o primeiro. Sorocaba. Então, assim, nossa, tem muitos hoje. Eu sou da época, lá daqueles lá, assim, de trás. Alguns trocaram de dupla. Mas, assim, enfim, eu fui conhecendo todo mundo. Fui conhecendo. E, assim, haviam alguns convites para eu vir para Goiânia, para eu ir para Campo Grande. Apareceu Maria Cecília Rodolfo, depois veio o Gustavo Lima. Aí o Marquinho tinha falado, nossa, acho que você deveria ir para Campo Grande. Né? Que veio logo, daí veio depois do Jorge Mateus. Primeiro veio o Jorge Mateus. Aí eu conheci o Bruno Marrone também. Fernando Sorocaba, o Gupene Gabriel, João Bosco e Vinícius, tudo naquela época, de 2003 até 2010, que quando foi que eu mudei para Goiânia. Mas nessa época de você conhecer, qual área você atuava? Já era a área de assessoria? Como é que era nessa parte? Aí eu parei com a minha faculdade e eu fui locutora de rádio. Eu fazia algumas vinhetas para algumas rádios. Aí eu comecei a trabalhar em produção de eventos, né? Eu fazia aquelas... Antigamente tinha, não sei como que é hoje no interior aí, mas eu acho que não tem mais, aquelas panfletagens. Que as moças no carro... se liga lá na rádio, porque vai ter, sabe? Então a gente fazia essas coisas assim, mais lá no Paraná, no interior. E teve um convite para mim, através do Hugo Pena, de eu vir para Goiânia. Para eu ficar 20 dias, que o mercado aqui em Goiânia estava crescendo e que eu era como ali eu já estava sendo mais conhecida, né? Os meninos, os cantores, os empresários de cada artista me conhecia. Então ele achava que seria muito legal eu vir para Goiânia e não ir com ele pra estrada, entendeu? Ele me apresentou uma pessoa de Goiânia. Aí eu conheci essa pessoa através do Gupena e vim pra Goiânia, que era pra eu ficar 20 dias. E eu fiquei 2 meses. E de lá pra cá, nunca mais voltei pro Paraná. Até teve uma época que eu achei que eu ia voltar. Porque também não é fácil, né? Você entrar dentro aqui do mercado, mesmo que você tenha os contatos certos, entendeu? Tudo tem que andar de mãos dadas. A questão dinheiro, mas a questão também de contatos. Não adianta você fazer um negócio no nosso meio aqui, sertanejo, se você também não tiver contato. É muito difícil. É o famoso networking, né? É muito difícil hoje. É o famoso networking. Então, essa pessoa, quando eu pensei em voltar para o Paraná, eis que, primeiro de tudo, a Maraísa, existia aquele MSN, né? Sim. Aí a Maraísa, um dia, todo mundo, era a época Orkut que existia, Orkut. Né? Então, no Orkut, a gente tinha um Orkut assim, aí as pessoas iam lá, daí, por exemplo, um Gustavo Lima, Rosinha, não sei o quê. Aí, tipo, um Matheus, Rosa, só o Jorge que nunca teve na época, ele não tinha.
Acho que o Jorge não tem telefone até hoje, parece. Tem. Hoje ele tem. Hoje ele até tá gostando. Legal, legal. Mas na época ele não tinha. Não tinha. Você só falava pra ele por mensagem e telefone. Ou sinal de fumaça. Hoje quem tá nessa é o Henrique. O Henrique é, né, só telefone. E aí, eu conheci... A Maraísa, ela mandou pra mim assim: oi, Rose, tudo bem? Sou a Maraísa, eu tenho uma dupla aqui com a minha irmã. Olha, você tá aí trabalhando com tal pessoa, ele é muito amigo do meu pai, e eu tô lá, eu sou sua amiga no Orkut, e eu vejo e tal. Eu e a minha irmã, a gente tá com um material, a gente acabou de gravar Só Modão, que era só modão de viola, né? E aí eu peguei e falei pra ela, quando você vier pra Goiânia, avisa, vem pra cá, né? Vem ficar aqui, né? Porque ela tinha essa amizade com a pessoa que eu trabalhava na época. Aí o pai delas, na época, vendia medicamento pra essa pessoa quando ele era prefeito. Lá em Redenção. Então conhecia as meninas. E aí, um belo dia... E ele também conhecia o pai do Henrique Juliano. O seu Edson. Isso, o seu Edson. E na época, que o Marquinho, ele montou a Audiomix, o escritório, muitas pessoas também, claro, cresceu o olho, viu uma oportunidade naquilo ali. Vamos montar um escritório de vendas de show, vamos fazer isso, vamos fazer... Não, acho que a gente precisa pegar o artista. E aí, ele era muito visionário, o JPC. E ele era muito visionário. Aí, ele pegou e falou assim pra mim: vamos lá pra Palmas que eu quero te apresentar uma dupla. Eles cantam muito e tem composição pra caramba. Que foi a época que começou a surgir os compositores novos, mas aqueles compositores com aquele feeling maravilhoso, da safra de Marília, Juliano Tchula, Elcio de Carvalho. Nossa, gente, tem tantos que eu não vou nem falar, Thales mas Lessa. Muitos, nossa, Tchula. Thales. Muitos, muitos e muitos. E aí, ele pegou e falou assim: vamos pra lá que eles têm músicas lindas. E aí, de lá, nós vamos pra Araguaína, que eu quero também te apresentar duas meninas que são gêmeas, que cantam muito. Caraca. E que também compõem. Aí eu, tá bom. E a gente foi. Aí fomos pra Palmas, conheci o Henrique Juliano. Aí, ainda nesse mesmo dia, eu, né, tendo a amizade com o Jorge, com os meninos, levei o Henrique e o Juliano lá no show do Jorge, lá no camarim, conversaram. Caraca. Foi aquela coisa assim, sabe, legal. Que os meninos, o Jorge, o Henrique e o Juliano eram muito fãs do Jorge Mateus. Nossa, que massa. Olha que legal. E isso antes do primeiro DVD deles. Nossa! Não tinha nem gravação. Não tinha workshop. Caraca. Não existia ainda workshop com o Henrique Juliano, não existia workshop com Maiara e Maraísa, existia workshop Marília Mendonça, compositora. Na época, se eu não me engano, era só o João Neto Frederico, assim, que eu me lembro. Sim, na acho época. que era o João Neto Frederico mesmo. Sim. Mas assim, e a Marília dando só os maiores sucessos pra eles, né? Compondo, né? Nossa, aquela Minha Herança, que foi a primeira dela. Meu né? Deus. E ela compôs adolescente. Nossa, maravilhosa. Então, e aí eu fui pra Palmas, conhecemos, né, o Henrique e Juliano, fizemos uma grande amizade, os meninos, aquela voz incrível. Tem umas músicas deles lá que eles não gravaram até hoje, e eu queria muito que eles tivessem aquela mesma ideia da Marília, quando a gente falou sobre aquela... Eu sem querer me apaixonei. Nossa. Ou eu mostrei aquilo lá, tinha mostrado pra Maraísa, a Maraísa falou assim: não, essa música aí, não, já foi, já virou, né, assim, não é... O papo, você diz, o papo assim... e tal. Menino, na hora que eu mostrei pra Marília, porque eram fãs que mandavam pra gente, e tinha resgatado um vídeo lá da frente da casa da Marília, assim, de anos-luz atrás. E eu peguei e mostrei pra ela, falando: nossa, a gente tem que resgatar isso. Ela comprou uma ideia. E deu. Nossa. E foi quando veio o projeto das patroas, né? Então essa música eu lutei muito pra ela entrar. Essa música é composição delas. Delas mesmo. Mas voltando lá nas meninas, a gente
foi para Palmas e depois descemos lá para Araguaína, mas foi tudo muito rápido. Então a gente ficou esperando as meninas irem para Goiânia, numa nova oportunidade. Foi quando as meninas foram para Goiânia, começamos a andar com essas meninas por Goiânia inteira e vou falar para vocês, mas elas eram a sensação do momento. Sério? Nossa, a hora que a Maiara, que ela começava a abrir a boca, mas não tinha um, todo mundo... Olha, aqueles homens chapelão, Ave Maria. sim, porque lá nessa época que a gente chegou para trabalhar mesmo, elas assim, era na época ainda existia Cabalo, Taurino e Samaúma. Você diz os bares, né? E o antigo Santa Fé. Já Então, tinha Santa Fé. e Búfalos. Búfalos. Tudo isso aí a gente rodava. Você Mas lembra, né? nesse momento que vocês decidiram vir pra Goiânia, você já tinha conversado com elas que você gostaria de ajudar nessa parte artística ou não? Como é que foi? Não, aí é que tá. Aí elas vieram pra cá, quem falou pra mim assim, ó, se a gente pegar essas meninas e pegar esses meninos, porque até então seria também o Henrique e Juliano, eu vou te dar tanto de porcentagem pra você virar empresário. Eu, nossa, que coisa, olha que bênção, né? Falei, muito bom. E aí, na conversa entre nós, assim, e tudo mais, foi ocorrendo o distanciamento, porque o Henrique e o Juliano, na época, não, que é normal, gente. Por exemplo, o artista ir aqui, sentar com você é um empresário, você é outro, eu sou outra. Sim, sim. Vamos dizer que nós somos 3 empresários de 3 escritórios diferentes. Vai no dela, não é porque ela não é legal, mas... não bateu, entendeu? Sim, sim. Então, na época, o Henrique e Juliano não bateu com essa pessoa que eu estava, né, trabalhando, não deu certo, o feeling ali. E aí, surgiu a oportunidade deles irem para o work show e eles foram. Né? Caramba, Henrique e Juliano passou na sua... Assim, né? Entre aspas. Passou ali, assim, ó. Passou. E... Na época eu queria demais a Maiara e Maraísa. Você viu o potencial nelas, assim, desde aquele primeiro encontro em Araguaína? Você encontrou com elas? Em Araguaína não deu pra gente ter uma noção, porque ali foi um encontro de beijo e tchau. Não deu pra elas cantarem, nada? Foi muito, muito, muito rápido. Quando elas vieram pra Goiânia, e aí elas ficaram lá em casa, né, na casa do Jota, aí... Foi quando elas abriram a boca para cantar. Aí a Maiara começou a cantar aquela música da Patrícia Adriana, que na verdade é do Christian Ralph. E nessa indecisão... Nossa, a Maiara, meu Deus do céu. E aí a Maraísa, assim, tocando aquele jeitinho dela. Ai, gente, arrepiou todinha. Eu falei, meu Deus, quem falou que mulher não faz sucesso? Essas mulheres é um sucesso, é um fenômeno. Eu quero elas. E eu quero elas. E aí foi aquele amor à primeira vista, já grudei nelas. E aí já fomos lá no show do Humberto e Ronaldo. Cheguei com elas, falei, gente, a minha dupla. Aí comecei a falar. E aí abracei elas, assim, mas com amor, com um negócio que foi... É muito além, foi surreal. Foi um negócio, assim, de muito amor e de escutar a história delas também, de como elas... elas estavam preparadas já. Você já viu o brilho para elas acontecerem? Eu já vi elas no sucesso. A Maiara e Maraísa, eu ouvia elas no sucesso. E todas as pessoas, empresários grandes, radialistas, governadores, todo mundo que você imaginar que eu levava essas meninas. E às vezes falava, ai, mas Rose, apresentadores, número 1 aí de TV... que eu falava assim, essas meninas vão estourar. Essas meninas são boas demais. Porque dali começou. Aí eu querer, entendeu? Mostrá-las para todo o meu conhecimento, para todas as pessoas que eu já conhecia. E não deu certo a gente assinar contrato com o Jota, que estava ali na época. E ficou eu e as duas. Nossa. Só que nesse eu e as duas, eu olhei pra cara delas e falei assim, meninas, nós vamos ter que ir embora. Eu vou juntar uma grana. Vocês vão voltar para Araguaína, eu vou voltar para Apucarana. Eu vou juntar uma grana. Daqui 6 meses nós volta. E ó, se tudo não der certo, eu volto com meu Fusca. Nós vai, sei lá, ficando no quintal de cada amigo que nós tem aí. Porque ó, tem o Marrom, tem o Jorge, nós já tem os amiguinhos aí que nós vai juntando e... Entendeu? Sim. Mas nessa ideia de, tipo, não se largar. Nesse mesmo dia que nós não assinamos esse contrato, decidimos não assinar,
o Marrone nos convida pro aniversário do Neguinho. E foi lá no Troia, que era um bar na época que era do Bruno e do sócio deles, né? Que é o empresário deles, da Word, que é sócio, que é o Rodrigo. É. E aí, nós fomos lá nesse aniversário. Nossa, recheado de artistas. Não, na época não, você acredita? Na época era nós, aí tava o Zé Ricardo Thiago, o Gustavo Magrelinho também tava ali sempre querendo mostrar trabalho, né? Lógico, o Gustavo também, cara, é um cara batalhador, fenomenal, que merece ter chegado onde chegou, porque eu vi ralar também, de verdade. Ele não é aquele artistinha que, olha, vou moldar aqui e esse cara aqui vai... Aí o cara vai lá, faz um sucesso e depois... Não consegue manter, né? Ele tava em todo lugar, querendo mostrar trabalho. Ele ama. Se ele chegar aqui agora e tiver uma vibe boa, ele vai amanhecer cantando com a gente. Massa. Tocando, porque ele gosta, ele ama o que faz. Aqui ele ama, real. Mas, enfim, voltando lá. Aí nós lá, no jantar do Neguinho, e sempre sem R$1 no bolso pra pagar a conta. Ave Maria. Ali, eram os amigos que cuidavam de nós mesmos. Nós ia tocar e a galera abraçava essas meninas. É, porque assim, nesse momento, ainda não tinha acontecido Marília, não Nada. tinha acontecido Maria Maraíza, então... Nem tinham se conhecido ainda. O cenário sertanejo ainda é muito masculino, né? Então, acredito que quando o pessoal viu as duas, vocês três, né? Acho que o pessoal não acreditou muito. Não entendeu muito bem aonde vocês também. queriam chegar, né? Porque, poxa, o que ela quer fazer com duas mulheres cantando, Na né? verdade, eles sabiam onde a gente queria chegar, mas como não acreditavam, tipo assim, mas ficava meio que verdade isso. Que a gente foi muito assim, como se diz... Que dozinha delas. Ai, vamos ajudar, como vamos, elas são fofinhas, não sei o quê. São fofinhas. Nossa, essas gordinhas, elas compõem música pro Jorge e pra Bruna, que vem logo depois disso, que ainda até ali não. Nesse dia do Troia, que nós fomos nesse aniversário, foi o momento que eu olhei pro Marrone, eu chorando, a Maiara chorando. A Maraísa já é mais firme, sabe? Ela sempre foi a mais... A Maiara sempre foi mais emoção e a Maraísa mais razão. A Maraísa mais razão. Mesmo que por dentro ela tava ali, mas ela firme, sabe? Agora, a Maiara sempre foi mais o coração, assim, mais emotiva. E aí, eu olhei pra cara do Marrone, nós vamos embora. Daí ele, como assim vocês vão embora? Eu falei, nós vamos embora. Porque nós não assinamos o contrato, nós não vamos ter onde morar, Não, vocês vão lá pra casa, vocês vão ficar lá pra casa e não sei o quê, eu vou dar um jeito. Ai, eu precisava de alguém pra me ajudar nessa. Aí eu falei, olha, eu mostrei as meninas pro Jorge. E o Jorge até falou assim, ó, é que eu quero porcentagem nesse projeto. Só que a gente não se falou mais. E eu jamais, nunca nesse e-mail eu fui de pedir. Eu sempre trabalhei e eu tentava fazer de uma forma que a pessoa visse que aquilo ali era bom. Se interessasse, que a pessoa né? se interessasse. Eu vendia meu peixe, que eu chegava em todo lugar e falava dessas meninas. Entendeu? Na época era no auge do Pânico, que até hoje são muito meus amigos, o Bola, o Emílio, o Leitão lá, Gente do céu! Nossa, ele vai me matar, que eu não tô lembrando. O Mendigo, gente. Nossa, o Carlinhos. Nossa, já me deu tanto trabalho. É que eu chamo ele de Leitão, né? Mas é o nosso apelido carinhoso. Mas então, assim, e pra todo mundo eu chegava com essas meninas e eu mostrava. Eu ia no aniversário do Marrone, que ia estar N mil pessoas importantes, eu fazia colocava o meu embaixo trabalho. do braço. Menina, a gente amanhecia até de manhã, às vezes em cobertura dos outros aí, ó, e essas meninas assim. Mas nós ali, firme e forte, a gente não parava. Batalhando. E daí, naquele momento ali, eu peguei e falei do Jorge. Aí ele falou, uai, mas peraí que eu vou ligar pro Jorge. Aí ele ligou pro Jorge. Jorge, uai, mas a Rose tá tendo que ir embora de Goiânia, as meninas. Uai, elas não assinaram com o rapaz lá. Fala pra Rose ir pra Pucarana. Fala pra Maiara e pra Maraísa ir pra Araguaína, que nós vamos trazer elas de volta. O Jorge falando. O Jorge falando. E realmente, só que é claro, né? Aí fica era eu e a Maraísa nessa...
gente sempre deixava a Maiara, porque como a Maiara era muito coração, né? Vai que infarto. Nós precisava Preservar um pouco, preservar a nossa bichinha. E aí, eu e a Maraísa, a gente sempre no telefone ali, mas irmã, e aí? Como é que nós vamos fazer? Você acha que ele vai ligar? Vai, não, vamos esperar. Aí o Jorge falou assim, ó, vai ter show nosso no próximo final de semana lá em Apucarana e vou encontrar a Rose e nós vamos conversar. Fala pra ela ficar tranquila. Ai, glória a Deus e tal. Fui, busquei ele no aeroporto, levei pro hotel. E eu caladinha, e tudo bem. E ele perguntando como é que tá a vida e tal. E eu calada. Daí a Maraísa. E aí? Ele perguntou. Não, ainda não. Calma, vai, vamos lá. Aí tá. Aí sempre assim, lá na época... Não sei se vocês lembram do Servo, Thiago Servo. Thiago já Servo. foi o Thiago, Taeme Thiago. Sim, total. E na época existia ali Taeme Thiago, e existia, ele era compositor, né? E ele também tinha lá a vontade, o assunto dele lá com o Jorge. Na época o Jorge era procurado por geral, porque ele era... ele era o número 1 do Brasil, sim, né, na época, e ele, como se diz, ele era acessível. Solícito, né? Nossa, todo mundo chegava e ele já abraçava e ele já queria botar dentro da casa dele. Então, ele era muito amoroso com todo mundo. O Jorge sempre foi assim. Então, todo mundo se aproveitava disso. Vou colar no Jorge ali, eu preciso falar com o Jorge e tal, enfim. E aí, eu esperando, aí a gente... foi pro show e nada dele falar. Daí esse rapaz, o Servo. Aí ele colou nesse Jorge. Daí eu falei, oh meu Deus do céu, eu não vou poder falar que esse homem não vai ser hoje. Eu tô ferrada. Quando que eu vou ter oportunidade? Porque eu teria que juntar um dinheirinho pra poder pegar um ônibus pra vir pra Goiânia pra conversar com o cara de novo. Nossa. Se eu quisesse. Então, mas graças a Deus, chegou lá no meio do churrasco. E aí o Jorge, do nada, você tem um computador aí? Botou aqui e colocou as meninas. Era no YouTube. Aí colocou Maiara e Maraísa. Continua, vai fazendo o que vem na sua cabeça. Caraca. E aí, esse José Servo me pega e fala bem assim, não, você tem que conhecer a Patrícia Adriana, Jorge. E que não sei o que, desse jeito. Meu querendo Deus. estragar meu rolê. E você assim... E a Rose meu Deus. E eu falei assim, não, gente, o que é isso? Não pode, o que é... Aí eu, caladinha, né? Mas eu só assim. Aí o Jorge... Que isso, rapaz? Boa essa aqui. Não, Patrícia Adriana, coisas demais, são boas, mas essas daqui... Eu quero apresentar pra vocês o meu novo produto e da Rose. Ô, Glória! Senhor, olha, eu arrepio. Cara, quando isso aconteceu, eu fiquei tão emocionada, mas eu quis me conter e tal, não sei o quê. No outro dia, eu inundei, na época eu tinha um namoradinho, fui pra casa dele, deixei a torneira aberta lá, tão emocionada, inundei a casa dele, colchão e tudo mais. Não, gente, mas graças a Deus eu tive essa boa notícia. E aí falei pra Maraísa, aí a esposa do Jorge na época ligou pra mim, falou, Rose, me passa aí os dados de vocês e tal, que eu vou emitir aérea, primeira viagem de avião, Meu foi Deus. tudo assim, E aí a gente eu fui pra lá, Maiara e Maraísa foi pra lá, a gente tava tão na emoção, a gente tava tão assim, feliz da oportunidade que a gente estava tendo. A Maiara teve dengue e nem sabia que estava com dengue. Porque o negócio da bichinha era só ali, tocar. Aí eu lembro que teve noivado na época do Jorge, tudo. E as meninas cantando. E as meninas cantando, fazendo show. E aí, como o Jorge, o Matheus, o Gustavo, na época ali, sabe? Já estava sendo o Gustavo, ele já estava na parte do Inventor dos Amores e tudo mais ali. Ai, todo mundo correndo atrás do sonho. Foi muito bom, assim, porque quando a gente se encontra hoje, toda essa galera relembra. Então, assim, é aquele amor eterno. Semana passada encontrei o Gustavo no leilão, e assim, ele falando pra mim, tipo assim, Caraca. lembrando de coisas que às vezes nem eu lembrava, de uma panela de pressão que a gente emprestava lá no vizinho, sabe? A gente ficava na casa do Marrone 3 dias pra comer. Às vezes as meninas não gostam de falar um pouco desse momento, Sim, mas sim. teve. Nós tivemos alguns momentos de labuta, dificuldade assim, dificuldade. em Goiânia, sim.
E assim, a gente vê em outras histórias de outras mulheres que aconteceram, de empresários, pessoas se interessarem, às vezes, num produto, numa artista, numa cantora, com segundas intenções. Toda essa galera que ajudava vocês, os cantores principalmente, eles faziam pelo talento e por gostar das meninas e de você também? Por acreditar, Não né? tinha essa, Sim. sei lá, essa segunda intenção, alguma coisa do tipo? Ah, não, você fala... Não, quem a gente conhecia, assim, que tinha todo esse, né, esse carinho, com certeza não. Sim, você sim. fala assédio, esse tipo sim, de coisa, sim. não. Sim. Houve algumas situações, mas não com pessoas que a gente, né... Sim. Tinha alguns lugares que as meninas iam tocar, que obviamente, por exemplo, já aconteceu de diretor de rádio, por exemplo, falar assim, mas você vai sair comigo pra eu tocar elas? Tipo isso que eu queria Já chegar. aconteceu, mas não com essas pessoas sim. que eu estou falando desse carinho, dessa coisa especial, que já vem de uma amizade, entendeu? As meninas, como que aconteceu? Elas ficaram muito visadas como compositoras. Porque quando elas vieram com Prisão Sem Grade pro Jorge e Matheus, e veio a Invasões, que foi da Maiara pro Matheus, que foi assim, eu vou fazer essa pro Jorge, eu vou fazer essa pro Matheus. E fizeram aquela música, e os meninos gravaram, e começou a todo mundo vir. Aí veio Matheus e Cauã, e foi aquela safra maravilhosa e gostosa de ouvir, né? Aquelas músicas. Maravilhosa. Enfim, aí elas fizeram também pro Cristiano a Caso Indefinido. Caso Indefinido. Não, teve muita coisa boa. E aí as meninas ficaram conhecidas como compositoras. Então teve também, obviamente, alguns interessados nas músicas, Sim, né? sim. Mas em si, ali, a gente teve ajudas, né, nesse início. O Jorge ali ajudou a gente naquele Bacana. momento, que acabou até o Marrone saindo de cena, porque ele viu que estava em boas mãos, né, o Marrone aquele jeitão. E aí o Jorge continuou ali, sempre dando aquela freada também pra gente não entrar em qualquer lugar, né? Pra gente não ter... como eles já têm uma bagagem, igual ele sempre falava pra mim e pras meninas. Vocês têm que... igual o neném, tem que ser feito, gerado, né? Vai crescendo na barriga ali da mamãe, depois nasce. Ele dava bons conselhos, né? Dava. Eu acho assim, as meninas, elas já têm isso de essência, eu acho que de criação dos pais também, o irmão é maravilhoso. Assim como a Marília teve também com a mãe ali, os irmãos, aquela... sabe? Sempre humanas, humildes, entendeu? Né? Mas ele sempre queria, o ego, sabe? Temos sempre que trabalhar o ego, porque tudo que é artista que chega já no boom, ele... Muda totalmente, né? Muda Verdade. totalmente, aí ninguém aguenta. Daí depois ele sai de cena, aí acha ruim com todo mundo, enfim. Aí tenta mudar o posicionamento que às vezes pode ser tarde, mas tudo é possível, né? Às vezes pode acontecer, mas é bem difícil quando você tá com aquele ego... Nessa época do Jorge, vocês assinaram um contrato com ele ali ou não? Só na boca. Caraca. O meu contrato com a Maiara e Maraísa mesmo foi entrando dentro da Workshow. A gente não teve contrato, a gente ficou, já na época, até a gente entrar na Workshow, a gente ficou 5 anos. De 2010 até 2015. Setembro de 2015, a gente assinou com a Workshow. A gente já tinha sentado com a Santa Fé, que na época era... Israel e Rodolfo, e acho que o Lucas Luco tinha entrado também, se não me engano. Aí veio o Cristiano também, pela amizade que também tinha com as meninas. A gente tinha um amigo em comum que era empresário dele, aliás, dois, o Raimundo e o Eltinho. O Eltinho também, que ajudou a gente bastante ali na época. Que foram os três ali, o Jorge, o Eltinho e o Raimundo, que bancaram o nosso primeiro DVD. Caraca. Aí a gente não tinha a grana, mas a gente precisava fazer um material para essas meninas poderem rodar. E a gente queria muito, assim, na época, assim, era o sonho de todo artista que estava começando a entrar, tipo, na época, tipo, pra Audiomix, né? Como é que faz essa escolha, assim, de ir pra um escritório da Workshow que, pô, já tava fazendo acontecer? Cara, o Marquinho, ele não queria. Não queria? Não queria.
Não queria. Ele queria, na verdade, agradar o Jorge, vamos dizer assim. Sim, entendi. Entendeu? Que o Jorge tinha amor pelas meninas, mas o Marquinho não acreditava. E, inclusive, ele até hoje ele fala pra mim assim: olha, foi a dupla que eu não acreditei e que virou. E parabéns pra você e Se quem arrependeu, acreditou. né? Então, assim, a gente até tinha sido na época chamado pra lá pra ir conversar e tal, mas a gente optou pela work, até por uma situação que a gente passou no dia do velório e do enterro do Cristiano, né? A gente, um pouco antes, a gente já estava trabalhando, analisando para entrar dentro da CA. Não era Talismã, era a CA, que era do Cristiano. E aí tava naquela parte de analisar contrato. Um dia antes da morte dele, a gente fez até uma reunião. Eu, a Maraísa, o Raimundo e o Rodrigo Renner, das rádios. Com ele, falando sobre alinhamentos e da gente entrar pro escritório. Mas no outro dia teve a tragédia. Caralho. E a gente não assinou. E aí, no dia do enterro, o Toninho, que... né, da Duetos. Papai. O papai, ele me ligou. Nesse dia, a Maraísa e a Maiara, como elas tinham uma intimidade maior ali com o Cristiano, com o Raimundo, o pessoal ali do Cris, elas foram até lá em cima do Corpo de Bombeiros, né, que fala. E aí elas foram lá, aí foi no carro eu, a Marília e o Juliano Tchula. Nossa. Na frente do cemitério, o carro fundiu o motor. Que inclusive o Eltinho que emprestava esse carro pra nós lá. Era um Fiestinha, uma graça. Mas nós andávamos com ele pra tudo. Eu falava, meu Deus, se eu pudesse, ficava com ele de relíquia. Foi. E aí, fundiu o motor lá na frente do cemitério. E aí eu falei, vai, gente, pra Marília e pro Tchula. Vai lá, vai lá, vai lá. E eu fiquei lá esperando e tal. Aí tá, daí eles voltaram. Quando eles voltaram, meu telefone começava a tocar. Impressionante isso. E aí eu falava assim, ai, eu não vou atender, não. É o Toninho. Ele acabou de... Gente, era o primeiro final de semana que nós ia ter 3 shows pra fazer. O Jorge dava suporte pra gente de casa. Só que vocês não E a queriam gente depender tinha que dele, ralar. sim. Nunca. A gente queria crescer. Sim. Nós não queríamos viver daquilo ali, né? Na sombra, assim, né? Nunca, jamais. Sim. Ó, não é à toa que o dia que eu peguei e falei assim... porque toda a gente se reportava ao Jorge antes, né? A gente chegava nele e falava assim, olha, posso montar uma banda? Posso botar as meninas pra trabalhar? Posso não sei o que lá? E ele, não, vai. E as coisas iam acontecendo, entendeu? E aí, nessas... Onde eu parei, O gente? Toninho te ligou. Aí o Toninho me ligou. Não queria atender. Não queria atender. Era com medo de cancelar os shows? Cancelar os shows. Ah, porque sim. por mais que a gente tava com aquela perca ali, mas a gente precisava comer, né, gente? Precisava Você trabalhar. concorda? Concordo. E a gente precisava trabalhar. Sim. E aí eu falei, nossa, ele vai largar tudo, porque eu sei do amor que ele tinha pelo menino, né? Aí eu falei assim, gente, acabou. Aí a Marília atende, você não sabe o que que é. E aí ficou naquela e eu atendi. Aí ele falou, Rose, você sabe que eu acabei de enterrar o meu pupilo, mas eu quero que você e as meninas saibam que eu tô com vocês, pro que der e vier. Só gostaria de saber, pra onde eu for, vocês estão comigo? Nossa. E aí eu falei, claro, papai. Menino, porque eu tava esperando uma ligação de alguém. Sim. Mas assim, coisa boa, porque até então, gente, a gente tava vivendo um sonho de entrar para um escritório. Então era mais... Um passo. Um passo enorme. Importante, porque né? não adiantava eu ter aquele material lindo delas, a gente ter um material lindo, que inclusive foi o Pepato que produziu. Na época, a gente não tinha condições de pegar um diretor, por exemplo, como o Catatal, que já era enorme também. Mas foi um menino maravilhoso, que também foi o diretor do nosso, vídeo, né? nosso DVD, de vídeo. E que, inclusive, ele fazia filmes. E foi maravilhoso. Eu acho que ali naquele momento tinha tudo. Conseguimos as participações que nós queríamos que tivessem ali. É do ciclo que vocês
você tá falando bastante, né? Que é o Jorge Mateus, Sim. o Cris, o Bruno Marrone. Os amigos os mesmo ali amigos. que estavam desde o começo. Esse primeiro DVD, o repertório, você participou? Você ficava olhando de longe, assim? As meninas que escolhiam as músicas, como é que foi esse processo? Esse repertório foi bem assim... Porque até hoje ele é muito elogiado, né? Sim, e não teve uma, né, que alguém pulou no Verdade. CD. Eu Não teve lado acredito, B. No DVD, não teve. Teve lado B, Esse tudo não lado teve A. Só lado lado B, A. só lado A. A gente já tinha ali a Marília, porque as meninas também conheceram a Marília quando elas estavam no spa. O Henrique que falou, nossa, vocês têm que conhecer a Marília e tal, não sei o que a Marília também quer conhecer vocês e tal, de composição, né, compositora e tudo mais, e elas se conheceram. No spa? Num spa. A Marília foi lá com o Tchula e elas se conheceram. 3 dias depois, a Maraísa estava saindo escondida de todos nós do spa, indo com a Marília lá pra pecuária de Goiânia, sentar e tomar cerveja. Vê se tem base. Maravilhoso. São danadas. E aí... Ali, a conexão das meninas parece... Então, pelo que você tá falando, foi instantâneo, assim, Foi. grudaram muito. Grudou. Ia pra cima e pra baixo, as Pra três cima e juntas. pra baixo. Se não me engano, foi 2012. Então, de 2012 até 2015, já aconteceu o projeto Maiara e Maraísa ali, elas já tinham toda aquela amizade, aquele feeling, aquela coisa. Eu que levava elas pra cima e pra baixo, que a Ruth só confiava em mim, de deixar assim a Marília sair, que era doidinha também, essas meninas na rua, né? E ela super novinha, né? Também. Mas as meninas, assim, nunca deram trabalho mesmo. Era só, elas iam, escrevia moda. Gostava de tomar uma. Tomava um negocinho, Normal, né? mais normal. E sempre focadas. Focadas. Elas queriam acontecer. Então, muita gente, às vezes, né? Eu vejo assim, aquela galera que fala assim, ai, não, porque mas fulano é bom, ai, canta demais, não sei o que, não sei o que. Mas só vai pra resenha e catar mocinhas e, né, fica lá naqueles... nesses rolezinhos. Sem foco. Elas não. Elas chegavam numa resenha com o foco de compor, ou elas chegavam na resenha com o foco de conhecer um compositor que é bom, ou alguém que iria agregar. Elas iam cantar, nossa, acontece muito isso. Eu vou em muitas resenhas e eu vejo artistas que às vezes fica ali só na bebedeira e às vezes o cara não aconteceu e ali às vezes era um momento pro cara aparecer, pra uma pessoa enxergar ele, mostrar o talento dele, né? Às vezes ele fica ali, ou não sei se é retraído ou com outro foco, outro né? foco, muitas vezes isso acontece, tipo, outro foco. Você pode ver que os que estão mais focados são os que mais vão, assim, eu particularmente, né? dos que eu conheço, são os que mais se destacaram, são aqueles... Claro que você tem que ter o seu momento, né, de resenha, principalmente com os amigos ali, que é de casa, mas você tem que ter o seu foco, senão você não vai chegar. E eu vejo que a Marília ali talvez foi uma amiga mulher para as meninas, uma amiga mulher que estava na mesma intenção, que parece que essa conexão também surgiu assim, porque... É difícil você ver as amizades entre mulheres, assim, no começo, sabe? A gente vê algumas histórias aqui no podcast e é um mundo solitário também, né? Pra você que é mulher, que quer trabalhar com música num mercado mais masculino, às vezes perde até um pouco da delicadeza, de tanto conviver com o homem, né? De tanto ter que ser durona, ser mais firme. As compositoras que vêm aqui, a Valéria, a Fátima falou. Falaram sobre a Marcinha, enfim, falaram... Quando encontram mulheres da mesma vibe... Gruda mesmo. E falaram que tinha que ter aquela posição mais... Sim. Não sei se é masculina que pode dizer, mas... mais firme mais mesmo, firme, né? Perde um pouco aquela... A gente tinha até essa posição... A gente tinha uma posição bem assim... Eu sempre fui até muito meio... Tem gente que às vezes me conhece hoje e fala assim... Não acredito que você é aquela, não. Tipo assim, porque realmente a gente tinha um posicionamento meio homem. Isso. Porque se a gente não fosse daquela forma... iam chutar a gente, iam, né, mesmo sendo firmes, igual quando eu falei pra vocês, a gente blindava muito a Maiara, porque a Maiara, as pessoas, ela é muito sentimento, então às vezes as pessoas iam lá e faziam alguma coisa com ela, que a gente ficava griladíssimo, e a gente, que eu digo, era eu, a Maraísa, e depois veio a Marília, então ficava as 3 griladas. E aí ela chorava por alguma coisa que fizeram ou falaram, e a gente comprava as dores dessa menina. Daqui 2 dias, Maiara,
Tô na casa de fulano. Ah, não. Você tá de brincadeira? Porque daí eu era daquele tipo que eu ligava e falava, você nunca mais apareça aqui e tal, não sei o quê. Elas falam que eu era tipo vaca parida. eu pegava e falava mesmo, você não apareça nunca mais aqui. Pessoas que às vezes chegava, tipo, apresentando, teve uma pessoa que foi querer um dia apresentar droga pra Maiara, e ela chegou e falou isso, porque, tipo, aqui, nesse momento, na ausência, a mãe e o pai confiou em mim, Total. confiou no Jorge, delas estarem aqui. Então, qualquer coisa, e a mãe delas deixava bem claro pra mim, se acontecer alguma coisa com as minhas filhas, você vai ser a culpada. Ela falava assim, caraca. na Firme, minha lata, forte, firme, olha, tem gaso. Qualquer coisa, problema que eu tinha, às vezes, mais sério, eu pegava e me reportava a ela. Almira, me ajuda aqui. Porque tá meio que desandando um negócio aqui. Mas não é nada de coisas nesse sentido. Ilícitas, né? Não, jamais. Era sim. coisas assim que eu via que às vezes tinha gente que tava meio que se aproximando, sendo fazendo a maldosinho, cabeça, sei lá. e aí a gente acabava, né, vindo por trás e dando aquele respaldo. Mas, realmente, até pessoas achavam que eu, a Maraísa, a Marília... saiu até uma matéria, antes do Léo me conhecer, inclusive, que eu e a Maraísa, nós tínhamos um caso. A gente era namorada. Verdade. Saiu isso? Essa E nota? logo após a morte da Marília. Meu Deus Tem do céu. base? Saiu, não sei. Aí começaram com essa fofoca. É que vocês andavam junto e o povo já supunha Muito. que... E aí, como a gente não arrumava namorado que eu falo assim, eu, a Maraísa, Pra naquela apresentar, né? época, a Maiara, nós não arrumávamos, a mais assim, de namorar mesmo era a Marília. A Marília, ela tinha o namoradinho dela lá, mas depois ela ficou um tempo solteira. E todo mundo focou no quê? Em fazer o projeto, em fazer acontecer. Depois disso a gente resolve, depois a gente vê esse trem de namorado. Todo mundo, Bom pra trabalho. mulher, todo mundo quer Nossa, saber com gente, quem que a mulher tá, né? aham. O homem, ninguém tá nem aí. Se tá com uma hoje, amanhã tá com outra. Agora a mulher, nossa. A mulher, e aí a Tem que gente, tá ou a gente acompanhada. tinha a fama de mulher gostar de mulher, ou a gente tinha a fama de, ia ter fama de Sim. peu. Peu. Nós preferimos, vamos Exato. ser Isso aí. taxado assim, tá tudo Mulher bem. com mulher. Não é? Tá tudo certo. Mas foi assim nessa época. E uma abraçando a outra. Então, no projeto do DVD de 2015, que foi o primeiro, que foi o Ao Vivo em Goiânia, a gente teve um time muito coração e com um feeling pra música e tudo mais, assim... Não tinha como dar errado. Todo mundo muito engajado no repertório. Chula, Marília, a Maraísa, a Maiara, eu, a mãe delas ali ouvindo música também todo dia. Gente, a Medo Bobo foi de uma forma tão linda também. Tudo ali. A 10% era pro Bruno gravar em participação com elas. O Bruno não quis. O Bruno falou, não gostei dessa música, não. Nossa. Eu acho que eu quero Dois Idiotas. E ele gravou Dois Idiotas com elas. E olha aí qual que foi Estourou a o 10%. sucesso da 10%. Era pra também. ser delas, né? Era pra ser delas também. Caramba. Então, assim, incrível. teve muita coisa ali que contribuiu. E a gente tava com aquele material lindo. Então, a gente precisava de um suporte, de um escritório. E quando o Toninho mostrou pro Vander um material, o Vander já abraçou. Nossa. E graças a Deus, a gente entrou ali pra Work. E não teve aquela coisa que sempre tem de tipo, não quero você porque você é do passado delas, né? Porque você sabe que também tem isso. Tem, você sai. Tem o aquele escritório- cara- Ele sai. Aquele cara que ajudou o artista até ali, tava ali com ele, sonhou Na junto. labuta. Na labuta, mas vem um escritório que, tipo assim, cara, olha e fala, não, eu esse quero cara sai. vocês, esse cara não Sai pode nisso, ficar, né? entendeu? Mas isso A gente já acontece viu também. algumas coisas Acontece. assim. E graças a É. Deus, eles, é igual o Vander falou assim, ter um merecimento. Isso aqui não é só gratidão. Né? Tudo que a gente batalhou junto para chegar até ali, né? E graças a Deus, e o resto vocês já conhecem, Sim, que total. entrou pra Work, aí foi só bum, pra cima, graças a Deus. Pontuando sobre a Medo Bobo. Ali, você falou, né, que teve uma história linda sobre a música. E como é que foi ali vocês decidirem a Maraísa começar cantando. começar cantando a música? A Medo Bobo, ela sendo a primeira voz, né? Sendo a primeira voz. É porque, como pode-se dizer, a música era dela, ela vivia aquilo, e a interpretação Tinha que ser dela. tinha que ser dela.
E depois virou um marco, né? Ela ter sempre uma música, um começo no piano, depois com Foi, aí um marco ficou na um marco. história delas. E até a Maiara fala assim, engraçado, né? Eu sou a primeira voz e a gente é uma dupla e eu estourei, na verdade, com a minha irmã fazendo cantando sozinha a música. Ela Eu já vi ela sempre falando, fala muito legal isso, é. Muito legal. Nossa, meu Deus, isso é mais que nada. A música, na verdade, para quem acompanha realmente a história da Maiara e Maraísa desde o início, a música que veio com o digital ali, que foi até pedido do seu João, as meninas não queriam soltar aquela música, que foi Se Olha no Espelho. Nossa. Aquele momento que o Cris pega assim, ela não tem noção do quanto ele é lindo, ela, né? Daí ela faz aquele carinho da Maiara com ele, aquela coisa assim, nossa, eu arrepio toda vez, aquilo ali era pra ser. Eu acho que Deus, né, na história da Maiara e Maraísa ali, com tudo que aconteceu, foi tudo mesmo assim, ó, costuradinho, como tinha que ser, sabe, detalhe por detalhe, bordado por bordado, assim, ó. É incrível. Ali nesse primeiro DVD, inclusive, a gente tem que sempre posicionar um abraço pra Babi, que ela é a nossa roteirista, né? E ela também Sim. sabe bastante sobre música e ela pesquisa os convidados, então a gente traz temas, né? Ela disse que esse primeiro projeto demorou um pouquinho pra sair. Foi porque vocês estavam procurando um escritório pro lançamento? Conta da entrada na workshop também. Olha, demorou mesmo porque esses nossos parceiros não queriam Colocar dinheiro. Não queria colocar o dinheiro. E eu acho que hoje todos eles se arrependem. Eu acho. Eles ficavam enrolando até um dia que eu e a Maraísa e a Maiara chegamos e falamos assim, mas nós precisa gravar. A gente precisa gravar. E aí puxamos ali os três na chincha e até que eles aceitaram. Aí cada um deu ali a sua parte e com o mínimo, fizemos um DVD maravilhoso. Todo respeito, pra mim, o melhor repertório da história das meninas. Eu amo as músicas mais nossa, foi marcante, né? Marcante. Muito marcante. Eu tenho uma pergunta, assim, no começo ali, quando... Poxa, as meninas hoje, claro, totalmente diferente o cenário que elas vivem hoje, mas naquela época tinha uma cabeleireira, uma maquiadora, uma stylist, a todo momento ali para elas, né? Talvez em alguns momentos especiais. Eu queria saber se você participava dessa parte de produção, de falar, olha, acho legal vocês apresentarem de tal forma, eu acho que isso daqui vai chamar uma atenção diferente. Nessa parte artística no sentido de visual. Porque a gente sabe que de personalidade e música, as meninas sempre foram... É uma coisa muito interna delas, né? Na alma delas. Parece que já veio de fábrica isso. Mas a parte de virar uma artista mais glamurosa, no sentido de... A gente vê as mulheres sempre nessa vibe, né? De ter aquele glamour, aquele cabelo, aquela make, aquele figurino. Você participava dessa parte? Então. No comecinho? Desde, assim, no comecinho mesmo, a gente, né? Igual eu falei, era aquela parte ainda, né? Daquela dificuldade. Nós não tínhamos um dinheiro para poder comprar uma roupa nova, alguma coisa. Até teve uma vez que o Jorge foi lá, deu um valor pra gente ir lá comprar umas roupas pra elas poderem fazer show e tal. Mas na época, nossa, eu tenho fotos que eu, na época, pegava as minhas maquiagens e maquiava as meninas, mas era um pó branco, natural, era cor natural, se chamava Tabu. Já ouviu falar dessa marca? Já ouvi falar. Tabu. E eu pegava assim, vem que eu vou maquiar vocês. Tem até uma foto lá, que depois eu vou mandar pra vocês verem. Elas do lado do Gustavo Lima, as duas parecendo um fantasma. Um flash estourando a maquiagem. Um fantasma. E ele no meio. E assim, aqui era branco e o pescocinho mais escuro. Então, assim, desde o primeiro momento, sim, eu sempre fui vaidosa, assim, no início, as meninas gostavam era de andar de chinelo, sabe, aquele jeito, assim, toda mais lagradinha, mais né? despojada. Aí, não usava saltão de jeito nenhum, era bem, sabe? Então, assim, a gente ali, claro, né, junto vai, e elas vão também vendo aquela necessidade, né? Não é à toa que hoje eu
particularmente, sou suspeita a falar, mas uma das Boa. mulheres mais bem vestidas e elegantes do nosso meio Demais. sertanejo aí, né? Demais. Com certeza. E eu, sim, claro, sempre dando opinião. Minha filha, eu sempre fui de dar opinião em tudo. Sempre, sempre. É legal falar desse lado, porque eu acho que fica muito vago quando você fala assim, eu sou empresário musical, sou empresário artístico, mas o que você faz? Você cuida do repertório? Você vai acompanhando o artista em qualquer lugar? E é legal você falar tudo o que você fez, porque você começou com uma relações públicas das meninas, né? De correr atrás de contatos, levar as meninas para o seu meio de network, que hoje a gente fala essa palavra, acho que na época nem falava network, né? E também participando dessa parte de ajudar as meninas a encontrar o estilo também, como se apresentar melhor. Porque também, acredito que para elas foi tudo muito novo, né? Não tinha muito parâmetro, não tinha outra dupla feminina buscando a mesma coisa que ela. Paula assim. Fernandes na época. E já era bem diferente o estilo da Paula, Não, né? totalmente, né? Muito legal. E quando você viu que as coisas começaram a dar certo ali no lançamento das meninas, né? 10%, Medo Bobo... Você viu a vida das meninas mudando completamente. Como que foi esses primeiros momentos de emoção, assim, das meninas verem, poxa, o povo abraçou, o povo tá abraçando o nosso trabalho? Teve algum momento, assim, que caiu a ficha de vocês? Cara, eu acho que essas meninas, foi um início de tanto trabalho, de ter, 31 shows no mês, que às vezes as meninas, assim, chegavam em casa, assim, ó, mais firme. Sabe? Firme. Exaustas, mas firmes. Sim. Nossa! Então, assim, eu acho que... Posso te falar a real? Até hoje, eu acho que elas não caíram na real. Porque elas não tiveram uma pausa, né? Foi sempre tudo muito intenso, né? Sempre, tudo muito intenso, tudo muito, assim... Quando a gente... Quando a gente entrou, né, pra Work, e ali, logo depois, fora de brincadeira, foi em 3 meses, deu o boom. Caralho. Foi muito rápido. Entendeu? Entrar ali, eles fizeram um trabalho tão bem feito na época que o negócio não tinha como não ir. Então, assim, foi rápido e elas faziam muitos shows, assim. O Toninho lá, né, era o agenda, então vendia bastante. Então, assim, era... Show. Então não tinha esse tempo, sabe? Aí se a gente quisesse vê-las, a gente tinha que ir pra estrada pra poder vê-las, né? Pra poder estar perto um pouco. Foi bom que daí foi quando os pais delas já vieram mais daí pra Goiânia, já até pensaram em mudar pra Goiânia, ficar mais perto, porque ter a família por perto é importante, né? É muito importante, né? E as coisas foram fluindo, assim, eu não cara, é uma pergunta que vocês tinham que fazer pra elas, real, porque eu vendo elas, cada coisa, assim, por exemplo, agora elas fizeram Amigas, né, na Globo, dos 60 anos, ter ido no Faustão, cada coisas que elas faziam era um sonho realizado e que elas estão perto dessas pessoas e elas, sabe... É como se... os ídolos ali. Sim. Né? Elas não... É um respeito, uma coisa delas, assim, por eles, total. Então, assim, ver real que... Nossa, essa multidão... A Maiara chorava a todo momento, né? Nos shows, assim, enfim. A Marília era mais tímida, depois ela... Foi se soltando mais, e, né? Então, assim... Após o primeiro sucesso das meninas ali, qual foi o projeto mais desafiador? Porque, assim, a partir dali foi um projeto atrás do outro, né? Tem algum que foi desafiador para vocês realizarem? Eu acho que, eu não digo assim... um pouco desafiador, porque era uma linha um pouco diferente, que foi aquele Agora Que São Elas. Não teve o projeto que foi a Marília e elas? Foi um projeto um pouco paralelo ali. Eu acho que foi mais desafiador. Não é à toa que foi um material que a gente nem trabalhou muito. Aí a gente já veio com a realidade, com aquilo que é real mesmo das meninas, né? Mas o Reflexo também foi um projeto diferente. Verdade. Né? Foi um projeto diferente. Agora, algo que foi sonho delas, assim, de fazer
né, com orquestra, aquela coisa toda, que foi o de Lisboa, e que, graças a Deus, se tornou uma turnê agora maravilhosa aqui no Brasil, que quem puder A gente ter Vale a a pena. oportunidade. Meu Concert, né? Deus Em do céu, em concert. concert. Incrível. Não, é totalmente diferente, O gente. em concert, você se emociona do início ao fim. Realmente é uma experiência totalmente diferente. E vale a pena. Vale a pena. O jeito que elas entram no palco já é diferente, é incrível, né? O mesmo artista, a mesma coisa. Verdade, verdade. Mas a sensação é totalmente diferente que a gente tem no show. Elas se moldam nesse projeto, né? É incrível Tem isso. o espetáculo que você vai numa feira, que você vai, né? Você vê esses shows delas, incrível, né? A Maiara parece que bota a cordinha nela assim e ela vai. É uma energia, né? né? É uma energia sem igual. Mas esse é um espetáculo mesmo. Até na... Ai, é demais. As roupas incríveis. Tem- A que- interpretação das meninas, tudo é totalmente diferente do show. É verdade, eu até falo, eu falo pra Maiara, nossa, você tinha que gravar essa música da Elis Regina. Verdade, Né? verdade. Mas não sei. Combina muito com ela. Demais. Muito. E dá pra ver que ela sente uma satisfação mesmo de cantar. É uma coisa que ela gosta, né? Parece que até ela escuta aquilo ali pessoalmente, Ela né? ama. Na intimidade dela. Sim. Incrível. Olha, tem uma questão que a gente vê alguns artistas fazendo projetos de regravações, às vezes regravações das próprias músicas, regravações de sertanejo mais assim de 15 anos atrás, 20 anos atrás. E o público pede muitas vezes que o artista volte para suas raízes, volte ali para os primeiros projetos. Você acha que no caso de Maiara e Maraísa, seria interessante, às vezes, trazer um projeto muito parecido com o primeiro projeto que estourou elas, né? Que é o projeto do 10%. Você acha que seria interessante elas trazerem um pouco daquela essência para hoje? Porque elas mudaram, claro, elas evoluíram, o repertório está diferente, tem assuntos diferentes, elas já são outra versão de mulheres, né? Claro, e já se conectam diferente também com o seu público. Mas você acha que seria interessante elas trazerem um DVD mais puxado para aquele momento, assim, de... Acho que é até mais agitado também, né? Algumas músicas. O que você pensa sobre isso? Com certeza. Você quer? Em breve. Em breve, aí, ó, tá vendo? Em breve. Eu tô Spoiler. tentando puxar um spoilerzinho, gente. Vamos trabalhar para isso, com certeza. Eu acho que agora veio o Imensidão, que já resgatou algumas regravações, né? Mas algo mais intimista, você diz, né? Aquela coisa ali no... Com certeza, eu tenho muita vontade. Eu acho muito válido, Massa, sim. massa. Muito legal. Hoje em dia, na carreira das meninas, você participa ainda de muita coisa? Como é que é hoje a Rose no projeto da Maiara e Maraísa? Ai, hoje a Rose no projeto Maiara e Maraísa, eu vou te falar, eu cuido mais... Olha, eu falo assim, Dos ô, BO. gente, dos BO. Menino, é BO. Ela fica com aquela parte Fico. diferenciada. A parte agora, vamos dizer assim, eu vou lá, claro, eu escuto as músicas, nossa, não, é boa, olha, legal e tal, mas o meu negócio hoje é mais dar bronca nos meninos que trabalham, eu já fico mais com essa parte, assim, essa outra parte é mais a Dani e o Rice, assim, sabe? E aí, quando é pra ter mesmo aquela decisão, aí vem o Vander. Ah, sabe? Tá. A palavra final. Palavra final é o Vander. Mas, assim, claro, a gente fica ali, a gente sabe de tudo que tá acontecendo, mas como os shows não param, e mesmo que você vai gravar um projeto, você não vai parar ali com os shows, com a parte que movimenta, né, elas no mercado. Exato. Então, essa é a parte que eu mais cuido, entendeu? Os funcionários, daquela parte, assim, que eu tenho que dar umas broncas, às vezes, nos styles ali, nos maquiadores. Aí eu vou pra estrada ver o que tá dando de Legal. errado ali, dou uma bronquinha no produtor. Aparar umas Tem que arestas. mudar isso aqui. Ó, peraí, gente, aquilo ali vai dar problema pra nós. Essas coisas mais Legal. assim, sabe? Bacana. Legal. Pode falar. Pode ir. Eu ia falar sobre o Patroas. Exatamente o que eu ia falar. Pensa igual. O projeto Patroas, que foi incrível, né? Marcou um momento muito, muito delicado para a sociedade, que foi a pandemia. Como que foi? A parte de lives, juntar as três, gravar esse projeto e conseguir manter o nome das meninas aquecido num período de pausa, né? Houve um desafio ali de entender como que
e as meninas iriam estrear nas lives, criar um projeto dentro de uma pandemia. É uma coisa mais ousada, claro que elas tinham estrutura para isso, mas a pandemia mexeu muito com o mercado, né? Muito com o mercado sertanejo, com o mercado da música. Mas o Patroas deu certo. Muita gente gostou e aprovou, abraçou muito, né? Foi. É até engraçado que a Marília, ela fazia a live dela, as meninas faziam delas. Aí teve um dia que eu tava em casa com a Almira, a gente assistindo a live das meninas, e a Marília tava com a mãe dela em casa assistindo a live também. Ah, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Isso foi abril agora eu acho que foi 2020, em abril. E aí, vem pra cá, vamos assistir aqui. E a gente foi pra lá. Quando a gente chegou lá, aí começamos a conversar sobre essa coisa de se reaproximar, né? Que cada uma dentro do seu trabalho. E aí a gente vendo pessoas queridas falecendo ali com Covid e tudo mais. E a gente, na verdade, quis pegar aquilo e se aproximar mais. E aí a Marília pegou e falou assim... Como a Ruth e a Almira são duas cozinheiras de mão cheia, né? Aí elas ficavam, ai, nossa, eu vou fazer a comida. Ai, não, porque eu que vou fazer. Ai, não sei o quê. Aí decidimos lá, conversando, que a gente iria fazer uma surpresa para as meninas. E fazer um almoço na casa das meninas. E a gente ia levar a Marília e o Henrique Juliano. Caraca, que massa. Entendeu? Nossa. E aí... a gente combinou ali, e a Marília também e tal, ia ser uma surpresa para elas. Eu quero fazer essa surpresa para elas e tal. E aí, no outro dia, a gente fez essa surpresa. E aí foi o Juliano, o Henrique, eu acho que o Henrique tava em Palmas, aí ele não foi. Mas, nossa, a hora que a Marília chegou lá, daí com o Juliano, daí ela... Rose, chegamos. E elas foram entrando assim e tal. Eles foram entrando. Nossa, as meninas da Maiara já começam, né, a chorar e tal. Elas ficaram muito felizes. Massa. E aí foi ali naquele momento, naquele dia, até o Rice também depois foi também. Então, estávamos todos ali. E aí começou a conversar e falou sobre o negócio das patroas. Elas começaram a se entrosar mais. E aí veio esse projeto das patroas de fazer a live e fazer o DVD das patroas também. Sim. Né? Que aí foi aquela live que foi gravada em Brasília. Lembra? Sim. Foi da Potiguar. Maravilhoso. Marcante demais. Marcante. Então, assim, e aí resgatando também, tinha resgatado músicas de antigamente, que entrou aquela que eu falei. Sim. A gente ficou tudo sentado lá na casa da Dani, e cada uma falando assim, eu gosto dessa. A gente ia votando para ver qual que entrava. qual que entrava. Essa daqui. Então vamos assinalar aqui. Qual tem mais voto? Eram as que entravam. Que massa isso. E aí, nisso, a gente organizou ali. Nessa época também, o Henrique Castro também estava ajudando ali nas composições e tudo mais. Aí, cara, veio esse projeto lindo, maravilhoso, que era 35%. Então, dali, a gente teria mais uma grande porcentagem aí de um projeto maravilhoso, né? Que a gente foi até... A gente foi no Allianz Parque. A gente foi até na abertura, assim, como se fosse um lançamento da turnê. Sim, lá no eu Allianz tava Parque. lá, foi. Foi lindo aquele dia, nossa. Cantando, nossa. Todas elas com uma roupa, né, especial. Da Marília era até assim. Não, da Marília acho que foi o dia que eu vi ela mais linda, assim. Nesse dia e no dia da gravação do Próximo Passo, com o Guilherme também, que ela teve a participação. Nossa, ela tava assim, brilhando, linda. Que foi no mesmo barracão que saiu dos ensaios, das meninas também eram Ah, lá. foi lá. As patroas. Então, foi tudo lá. E acho que foi a última vez que eu vi a Marília, foi nesse DVD do Gui Guilherme. Foi, porque foi na outra semana já. Como que foi? O Guilherme tocou no aniversário da Ruth. 2 dias antes, aí ela faleceu. Verdade, teve o aniversário da mãe. Foi. Como que foi esse momento, né, da perda da Marília? Vocês que são muito próximas, você participou ali, viu tudo acontecendo pra Marília também. Esse momento, assim, que você vê um artista indo e as meninas da Maiara e Maraísa tendo que tocar a carreira, né, mesmo vivendo um luto. Você sente que foi uma dificuldade muito grande, assim, pra elas? Porque pra gente, assim, que fica nos bastidores, a gente pensa, nossa, será que elas estão conseguindo viver esse sentimento? Porque é muito trabalho pra elas, né? Elas trabalham muito, às vezes
a impressão que dava era que elas nem tinham caído a ficha ainda que a amiga tinha falecido, né? Como que foi esse momento na sua visão? Na minha visão, que eu tenho que ter a visão empresária de duas artistas, no sentido que, igual você falou, como uma artista, a Marília como uma artista e elas artistas seguindo a carreira, mas que ao mesmo tempo eu também tenho que olhar eu como amiga dela e ao mesmo tempo a Maraísa e a Mayara como amiga dela. É muito complexo, né? Tipo, tem até aquele momento que a Maraísa pega e manda uma mensagem para ela, vocês viram? No dia da morte, de tanta sintonia que elas tinham, né? Sim. Então, assim, é tirar o chão. Não... Até no primeiro show, quando as meninas voltaram a fazer foram uns 4 dias depois da morte da Marília, do enterro, o primeiro show era em Apucarana. Nossa. Você acredita? E eu fui com elas e firme, assim, a família delas também acompanhou, porque não tenho palavras, assim, sabe? Pra mim já era difícil, imagina elas cantando o que a irmã cantava e elas tinham que continuar aquele legado ali. E não tenho palavras, porque assim, eu vou falar pra vocês, a Maraísa, ela é igual eu falo, né? A Maraísa é mais forte e tal. E a Maraísa, eu acho que a Maraísa, acho que caiu a ficha dela mais assim antes. A Mayara, eu acho que até hoje, eu acho que não... Cicatrizou, podemos dizer? Não é cicatrizar, porque nunca vai ela cicatrizar, luta mas, muito. assim... A Mayara, assim, até eu falo espiritualmente e tal. Eu acredito muito, né, nela fazer de tudo, assim, pra cicatrizar, lógico, de uma forma boa. Eu acredito que ela esteja assim agora, mas a Mayara demorou muito tempo. Você via a Mayara, tipo assim, aérea mesmo. A Mayara, ela não teve... por exemplo, teve um festival, aquele festival da Marília. A Mayara, ela não conseguiu. Ela não conseguia. Ela falou, meu Deus... Verdade, teve um festival. Eu não consigo. Eu não consigo ir. Todo mundo, o escritório, todo mundo tentou, né? Tipo assim, vocês queriam, então? Claro que sim, claro que sim. Massa. Inclusive, o Vander chegou em mim, junto com a Dani, e falou assim, Rose, conversa com a Mayara, pra Mayara ir, né? Que a Maraísa já tinha aceito. A Maraísa igual eu falei, a Maraísa é mais forte, mesmo ela... Mas a Mayara, eu não quero. Aquele palco era pra ser nosso, tipo assim, do nosso projeto. E, tipo, eu não consigo. Vai vir tudo à tona e tal. E, assim, a gente teve que respeitar o momento dela. Porque acho que cada um sente a sua dor, né? Da forma que sente. Então, assim, aí a gente parou. A gente falou, não, Mayara, fica tranquila. Então, até ali, então eu vejo que é um momento que ainda... Você me entende? Então, tem muitas coisas que ainda puxam o gatilho da Mayara. No momento da fatalidade ali, você tava com as meninas no momento? Não, no momento da fatalidade, eu tava pegando um look da Maraísa com uma personal delas lá. E nesse momento, aí o César, o pai da Maraísa, pegou e me ligou, né? Aí ele falou assim, ô Rose, e aí, como é que tá? E eu na rua, tipo, na correria. Sabia, com celular, nem nada. Não tava vendo TV, nem nada. E aí ele pegou e falou assim, e aí, você tem notícia? Eu falei, do que, César? Que foi? Aí ele, ô Rose, liga a TV aí, que ele é todo assim, sabe? Daí eu falei, não, mas eu tô na rua. Daí ele, você não tá sabendo da Marília? Aí eu falei assim, não. Daí ele falou assim, então peraí. Aí ele não falou nada. Daí daqui a pouco a Maraísa me liga. Nossa. Ai, Rose, pelo amor de Deus, fala que é mentira, fala que é mentira, fala que é mentira. Eu falei assim, Maraísa, espera só um pouquinho. Desliguei na cara dela, liguei pro escritório. Falei, o que tá acontecendo? E aí foi quando eles pegaram e falaram assim, vem pra cá pra gente ouvir as notícias daqui. Aí falou que o avião tinha caído, enfim... Mas, assim, nenhuma notícia sobre a questão de pro hospital e tudo mais, mas uma pessoa ali de dentro já sabia.
né? Mas queria que a gente fosse lá e ouvir pessoalmente, entendeu? E que já tinham enviado também uma pessoa para ir na Ruth, para conversar com ela, para contar. Deu todo o respaldo para todo mundo ali, né? Sim. Mas, gente, nossa, sem palavras. A Maraísa quebrou o painel de um carro. Nossa. Nem sei se ela vai odiar falar um trem desse, mas quebrou. A hora que ela recebeu a notícia, ela fundou, assim, ela tava dentro de um Uber, que ela tava indo ver o negócio da carteira dela no Detran. Arrebentou o painel, assim, ó. De, tipo... A emoção, assim, que você não sabe nem lidar, né? É uma coisa que tá Eu presa ficava ali. assim, ó. Não é. Eu sei que não é, e não é. E eu cheguei lá, e eu cheguei no escritório, e todo mundo ali... Meu Deus, numa situação... A Maraísa... Eu vou lá pra casa dela, e foi pra Ruth, aí eu também fui. Aí a Maiara também. Só que a Maiara tava assim, ó. Sabe? Desde o primeiro Negação, assim, momento. sem conseguir Negação total. Negação total. Não querendo aceitar, né? A gente ficou bem preocupado com ela, inclusive, assim. Foi a pessoa que a gente mais preocupou ali, foi com a Maiara. Nossa, e é muito importante a gente tratar sobre esse assunto, Rose, mesmo já tendo anos que a Marília se foi. É claro que o sentimento de perda fica presente, ainda mais para vocês que conviveram com ela. Mas a gente que não convivia, parecia que era um familiar nosso, até pra gente é algo né? que é dolorido, assim, é ruim de ficar lembrando justamente dessa fase do acontecimento da Marília. Mas é importante trazer, porque quando a Maiara falou que não iria participar, né? Maiara e Maraísa falaram que não iria participar desse festival. Como o público foi injusto com elas, né? Como que o público não teve a empatia que elas mereciam, que elas precisavam também. Depois do falecimento da Marília, eu sinto que o pessoal pegou muito no pé da Maiara. De diversas áreas, de diversos acontecimentos. Tudo que a Maiara fazia era um motivo, era uma razão. E as pessoas não têm noção do que um artista tem que fazer para estar ali firme trabalhando. Igual mesmo eu falei para você, poxa, às vezes dá a impressão que elas nem tiveram tempo para elas. É um robô, né? Absorverem se transforma aquilo. num robô. É isso que as pessoas esperam do artista. Porque assim, eu acho muito, muito real isso. Eu vivo até hoje, independente da Maiara e da Maraísa, com outros artistas que são meus amigos pessoais. Não estamos nem falando, não é de classe, porque a pessoa é mais pobre, a pessoa vem em cima. Não, mentira. Até os mais ricos tem uns que são os piores. Enfim, a questão cara, são coisas que, vamos lá, que elas jamais, se você andar no meio artístico e você perguntar, a Maiara e a Maraísa, elas são artistas, independente de homem ou mulher, que mais trabalharam nos últimos 10 anos. De show, de fazer 31 shows, de fazer dobra, de 3 shows no mesmo dia. E tá lá intactas. São mulheres. Gente, mulher. Igual você falou sobre a questão da mulher no mercado, de hoje, tantas mulheres que querem, né, tem o sonho e tudo mais, mas vocês têm que ter o lado homem, entendeu? Tem que ter um lado masculino aflorado, senão vocês são engolidas, sim, nesse mercado. E o pior, por você ser mulher, aí você tem que ser a fofinha sempre também. Tem que ter a delicadeza também. Aí, vamos lá. A Maiara, ela sempre foi uma menina, igual eu falei, coração, emoção, sentimento, tudo à flor da pele. A Maiara sempre foi. A Maraísa é outra situação. A Maraísa, pra ela falar uma coisa, pra qualquer coisa, a Maraísa, ela pensa mais, ela é assim, mais... Aí veio aquela música, aquela música agora. Gente, a menina é a pessoa que mais se preocupa com o que os outros vão falar. Aí me soltou o trem lá, deu ruim. Maraísa. Tadinha, gente. Meu tadinha da menina. Né? Eu falei, meu amor, você não fala nada. Quando você fala, o povo quer te cancelar, velho. E a Maiara, que eu falei, assim, que todo mundo pegando no pé dela, você vê que em tudo. Se a menina tá gordinha, estão pegando no pé dela. Se a menina emagrece, estão pegando no pé dela. Se a menina é muito sorriso, ela tá bêbada. Se a menina fecha a cara, ela é uma pessoa ignorante, sei lá, antipática, arrogante. Gente. Então, assim, não dá pra agradar todo mundo mesmo. E só espero que essas pessoas que julgam dessa forma tenham
prazer, o privilégio de, às vezes, poder chegar perto delas e realmente conhecê-las, sabe? Assim, profissionalmente falando, não tenho nem o que falar, acho que ninguém tem o que falar, igual eu falei. Agora que elas, né, estão querendo dar uma reduzida, mas ao mesmo tempo, se o meu sócio, que é o agenda delas hoje, o Felipe, liga para elas e fala assim, tal data, não sei o quê, não, pode fazer. Ah, elas que sim, dão aí um elas aceito. falam, sim, tipo assim, se era uma data que elas, a gente quer tantos dias, assim, de descanso, aí ele pega e fala assim, aí às vezes até o contratante vai direto no artista, né? Aí chega e fala assim, ô, fulano, queria fazer essa data, mas falou que não tem esse dia. O Riz falou que não dá, não tem esse dia e tal, não sei o quê. Ah, não, calma, vou conversar com ele. Aí elas vão lá, conversa com ele, ou vem, conversa comigo, já vai, tipo, não, a gente quer fazer, a gente faz, tá? A gente faz. Porque elas nunca querem se indispor também, com contratante, com ninguém. As meninas são muito vibe. Gente, só que, são vem muito profissionais, cá, a né, Maiara é uma mulher também, com vontades, com desejos. Uma menina que, eu falo assim, tanto a Maraísa como a Maiara, hoje a Maraísa tá com o Fernando, que é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Que eu acredito que agora vai. Agora vai casar? Vai, casamento vem. É unânime, todos nós amamos ele é maravilhoso. Legal. E a Maiara, ela tá se encontrando ainda, e ela vai se encontrar, não sei se já passou essa pessoa e volte, sim. ou se vai vir, mas eu sei que vai vir, assim, desenhado como ela merece, porque ela merece mesmo, entendeu? Então, assim, esse pessoal que fica aí tudo pegando no pé dela, bando de invejoso. Queria viver a vida dela, queria ser ela. Igual tem uma cantora famosa uma vez que falou assim, numa mesa, né? Hoje ela nem é famosa, ela cantava com a irmã e hoje a irmã é solo fazendo sucesso aí, no Brasil inteiro. Ela chegou em mim, assim, na minha cara, gente. Olha. Sentada na mesa, tava Cauã do Matheus Cauã, a Sara, o Jorge, do Jorge Matheus, na época. E... Até hoje, né? Até hoje. Hoje Revelações, Oh, brincadeira. meu Deus do céu. Brincando. E a gente numa mesa e tal. E a menina me pega, olha pra minha cara e fala assim, você é amiga, né? Você é amiga da Marília. E você é amiga lá da Maiara e Maraísa. Pelo amor de Deus. Manda elas mudar aqueles looks lá, brega e tal. E eu olhei assim pra pessoa, dos peitão pra fora. Você respirou aqueles 3 segundos? Rapaz, respirei, cara. Respirei. Contou 1, 2, 3. Eita, é porque antigamente eu não respirava não, mas depois eu quis ser mais culta, mais elegantezinha, mais fina. Aí eu só olhei assim, menina. Primeiro que a irmã dela, toda debochadinha, falou, ai, mas eu sou a mais brega de todas e não tô falando nada, mas o que é isso? Não sei o que. Daí a pessoa pegou, você sabe que é mesmo e tal. Daí eu olhei assim, todo mundo olhou pra minha cara esperando aquela resposta. Só que daí eu olhei pra ela e falei assim, menina, eu queria ter a conta bancária das brega, eu queria cantar, porque não tem uma aqui pra cantar. Tem um talento. Que aquelas 3 cantam. Então, olha... Elas tem umas aí que cantam pelada. Se elas cantassem pelada, elas iam fazer sucesso do mesmo jeito. Eu dei Nunca assim... precisou, né? Nunca precisou. Eu dei, assim, uma respostinha à altura. Mas tem base que a pessoa pega e vem me falar um trem desse. Ô, gente... Ousadia. Gosto. Cada um tem o seu, gente. Não, e tem mais. As meninas... Que não é bonito pra você, é bonito pra mim. Exato. E as meninas conseguiram quebrar uma coisa dentro do mercado da música. Principalmente quando se trata de mulher brasileira. Que a mulher tem que ser de tal padrão, tem que ser daquele jeito. E elas não precisaram chegar num padrão físico pra fazer sucesso. Chegaram as 3 gordinhas, O gogó. lindas com o gogozão lá. Ó. Talento Exatamente. na composição. E o quanto isso deve incomodar muita gente, né? E aí depois, exatamente, e aí depois partiu delas. Você vê que a Marília, ela foi embora no melhor momento da vida dela. Sim, se cuidando muito. Se cuidando, tinha parado de fumar, né, que ela era assim, ela falava que ela ia... Realmente, de nós, ela era a que falava e ela cumpria Decidida. mesmo. Decidida. Um dia ela chegou pra mim e falou assim, dia 2 de fevereiro, não boto mais nem um cigarro na boca. Aí tinha o Bahia morreu, né, junto com ela. E aí,
O Bahia olhou pra mim assim, eu olhei, né? Eu falei assim, gente, essa eu quero ver. Que ela pitava. E aí, e eu também fumava. E aí... Você parou? Parei também. Eu falei, se a Marília parou, eu consigo parar. Parei uma vez, depois eu voltei, aí depois eu parei de vez. Agora, graças a Deus, não fumo mais. Mas assim, e ela falou que ela ia parar com o cigarro. Chegou no dia 2, aí ela, doida, aí ela pediu para um assessor. Aí o assessor foi lá no Bahia e falou, a Marília tá querendo fumar um cigarro. Aí ele chegou, você não vai fumar não, e tal, não sei o que, não sei o que lá, que você falou que você não vai fumar. Eu não vou fumar mesmo não. Parou de fumar, logo em seguida foi lá, fez a plástica dela, o seio. Na quarentena, namorandinho, o Murilo foi lá, né? Teve o Léo, que ela pôde ser mãe por 2 anos, que era a pandemia. Então, ela pôde ser mãe. Viver ali, Viver todo dia. E, ao mesmo tempo, também se cuidando. Linda, maravilhosa, igual vocês, né? Viram ela nesse show, na gravação do Espartaco. Gente, ela estava uma deusa, um corpo lindo. Ela vindo do fundo assim, nossa, maravilhosa. E a mesma coisa lá em São Paulo também no lançamento. Então, assim, ela estava na melhor fase dela. E, tipo assim, hoje, por exemplo, a gente fala sobre, esteticamente falando, a Maiara. A Maiara, ela tem quem acompanha, que faz desde o início do tratamento até o final. E esse nosso médico, que é o Dr. Paulo Godoy, ele quer você sempre, tipo assim, magra, pra depois você ir ganhando músculo, você ganhando a massa magra, entendeu? Então é um processo. Todo um processo. Só que, gente, aí quando a gente vai e usa o tal do monjarinho, às vezes acaba dando até um pouco mais. Você vê a Virgínia, você vê o Rodolfo, do Israel e Rodolfo. São todos desse mesmo médico. É que a queima metabólica fica muito mais forte. A mulher do Zé Neto. Sim. Uma galera faz com ele. Com Godoy. Agora o Henrique Juliano parece que também tá passando com ele. Olha aí. Olha o Henrique agora. O Henrique, porque cara, todo mundo quer essa magreza pra depois. Bonito, E a Maiara agora já tá criando massa. Vocês viram como verdade. Ela tá toda... Entendeu? Desenhadinha, bumbumzinho, toda... Entendeu? Então, assim, é um sonho da menina também a ser realizado, mas dela ficar bela porque ela quer ficar bela. Não é porque ninguém tá falando. Entendeu? Sim. Ela quer ficar. A Marília foi o momento dela querer ficar. A Maraísa foi a primeira das 3. A Maraísa foi uma mudança, assim, que... Foi. Nossa, ela virou inspiração para nós tudo, né? Gente do céu. E aí ela foi... Primeiro ela malhava, a Maraísa sempre malhava. Isso é verdade mesmo. Ela gordinha, ela sempre malhou. Ela nunca parou de malhar, não. Sempre... Mas todas nós sempre lutando ali contra a balança. A dieta. A dieta. Aí nós achamos também um doutor lá, o doutor Rodrigo Rossi, nosso cirurgião plástico maravilhoso. Que massa. Muito legal. E a gente foi se ajudando e todo mundo foi ficando bem. Porque quis, entendeu? Não é porque o homem falou, não é porque o público empresário tá falando, pediu. não. Ou porque a cantora falou que tem que mudar. Não. Com certeza Com não. certeza. Nossa, aí o que a Maiara passou nesse processo, né? De emagrecimento até, meu Deus, a gente foi no navio lá, a gente viu a repercussão que teve. Todo mundo, nossa. A gente que trabalha diretamente com o público, a gente fica sem graça, assim, às vezes. Porque é tanto comentário. É tanta coisa, é tanta energia ruim que as pessoas querem botar ali. As pessoas querem mandar no artista, elas querem... A pessoa engorda, a pessoa emagrece. E, gente, é uma mulher. Mulher, tem até... No dia que a gente tem o ciclo menstrual, tudo muda, parece. Parece que nosso rosto tá diferente, nossos braços, nossas pernas estão diferentes. Outro ponto. Tudo isso, e a pessoa tá ali se expondo, trabalhando, às vezes... Não, em viagem, meu Deus do céu. E viagem, inflama o corpo. E o povo falando. É incrível a resiliência que essas meninas têm, porque amiga, não ainda é bem fácil. que você é mulher. Então, só pra entender as mulheres que querem ver vocês, tem TPM, vocês têm que ter 2 horas pra se maquiar. Esses dias a Maiara saindo... Ela já Não, gente, essa eu tenho que falar também. A Maiara, esses dias, saindo... Eu vi o vídeo. Ela tinha atendido milhares de gente lá dentro, mas ninguém filmou desde lá de dentro. Aí, na hora que ela saiu,
que aquele pessoal chegou já nos 48 segundos do tempo, a menina atrasada, porque ela tem um show pra fazer, pra pessoas que realmente, o que ela falou não é errado, mas porque ela falou, então tá cantando, aí tentam cancelar a menina. Gente, é óbvio que ela tem que ir, a menina tem que se arrumar, tem que maquiar, tem que se organizar, cuidar da voz, pra ir lá e fazer um show lindo pras pessoas que sim compraram o ingresso, gente. Sabe? E aí as pessoas chegar ali, gravar só aquele momento e falar que a menina foi antipática ou que não quis atender, sendo que ela tinha atendido um monte de gente lá. Eu falei, sabe que agora vocês vão ter que andar? É com videomaker pra filmar desde o início, pra ver tudo que tá acontecendo, pra não acontecer mais aquele tipo de abordagem. Fazer o VAR dos vídeos. Tem que ser igual o Luan Pereira, gravar story toda hora mostrando tudo. Aquele segurança que tava com ela, que eles estavam tentando cancelar, o Marcelão, é uma moça. É uma moça. E o povo lá querendo, tipo assim, deixar ele de ignorante. E ele tá fazendo o trabalho dele também, né? Fazendo o trabalho dele também. Mas enfim. Inacreditável. Eu tenho uma pergunta sobre o mercado musical, o mercado sertanejo para as mulheres. Graças a Deus já temos muitas mulheres aí conseguindo ter o seu espaço. As meninas, elas chegaram num momento que elas abriram uma porta que, poxa, foram elas mesmo que abriram, né? Quando eu falo as meninas, é Maiara Maraíza e Marília, elas conseguiram trazer também junto com elas outros nomes muito importantes. E hoje a gente vê que tá um pouco mais difícil, talvez, de lá pra cá, do estouro das meninas até agora, muitos nomes foram surgindo, né? Lauana, a Nayara também teve o trabalho dela. Simone. A Simone Mendes, teve a Ana Castela. Só que a gente percebe que para um nome chegar nesse... Yasmin Santos. Para um nome chegar no patamar nacional, tá demorando, tá difícil. A última foi a Ana Castela, que já deve estar com uns 3, 4 anos de carreira. Então, você vê que realmente deu uma estreitada, assim, para as mulheres conseguirem vir de novo à tona e conseguir ter novos nomes aí pro público nacional? Ai... É uma pergunta difícil, né? Mas... Muito. Porque assim, Rosi... É muito assim, porque todas elas aí que vocês citaram os nomes, lutam mesmo, né, pra chegar, né, pra estar ali. Eu acho que, de todas, eu acho que, assim, a Lauana, né, e a Simone, eu acho que são duas mulheres que, assim, como intérpretes e artistas, né, artistas, e a Lauana, ela mesma é produtora dela e ela vai pra cima. Eu acho que ela é uma guerreira, sabe? Sim. Visionária. A Simone também, com aquele jeitinho dela, ela tem muito jeitinho meio Maiarinha também, né? Aquele jeitinho. Mas assim, eu acho que são nomes fortes, né? Assim, tem a Ana Castela aí, que abrange mais um público teen, né? Que fala, né? Tipo, igual o Luan, que é mais a galera mais jovem, nova, mais jovem, né? Mas assim, gente, é uma pergunta difícil, porque eu acho que tudo pode acontecer. A qualquer momento, né? Tudo pode virar. Uhum. Pode virar. Eu acho que, assim, o diferente hoje é o que está acontecendo. Acho que todo mundo que vem com um negócio diferente chama a atenção do público mais, assim. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. E, assim, surgiu alguns críticos musicais, tem muitos críticos musicais na internet, né? Que falam sobre a Maiara e Maraíza dar a oportunidade para novas mulheres. Não sei se você chegou a ver esse assunto alguns meses atrás. Como que você lida com isso? Porque, assim, a Maiara e Maraíza, participou se você for ver, participou com a Nayara, participou com a Lauana, e as artistas não eram ninguém, né? Assim, estavam começando e fizeram um grande trabalho. Tanto com a Nayara, tanto com a Lauana, não tô relembrando, né, outro artista, mas, você vê, dois artistas que despontaram. Como é que você tem essa visão? Teve até um momento que as meninas estavam igual o Jorge na época também, né? Todo mundo, né? Todo mundo que o Jorge gravava, graças a Deus, ia. E as meninas também estavam tendo essa mão, graças a Deus. Mas eu acho, assim, que não aparece muito, tá? Mas, assim, eu acho que agora tá voltando a se fortalecer mais de novo. Legal. Eu acho que lá atrás, na época que era a Marília, as meninas, porque era o trio.
Sim. Então era as 3. Elas iam pra cima e pra baixo, as 3 juntas. É. Independente, toda a vida ali de carreira era as 3. Amigas mesmo, né? Aí vem a Lauana, que até a Lauana é de Araguaína, se não me engano. Então elas têm uma amizade lá de trás já, né? E aí a Lauana teve a da cobaia. Aí vem a Nayara também com a 50 reais. E deixa eu ver, gente, teve mais alguém aí de mulher que eu tô me esquecendo, que as meninas participaram, viu? Na minha mente tá... Mas tem mais alguém, aí. Mas enfim, as meninas, elas sempre abraçaram as outras mulheres, as outras cantoras. Sempre. Isso é, assim, fato. E às vezes, a gente até... Eu falo nós bastidores, não elas, tá? Sim. Ai, às vezes a gente fala assim, gente, mas... o fulano foi meio ingrato, não foi? Não, claro que não, maravilhoso. Pra elas, tudo ela vai responder assim, maravilhoso, não sei o quê. Assim, elas não vê algumas coisas. Mas, assim, eu acho que a mulher agora, ela tem que vir, mas chegando mesmo, pra pegar... um primeiro lugar aí. E fazer uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente, né? Sim. Porque você pode destacar. Ver que já tá aqui mais ou menos... não é estagnado, mas já tem um grupo. Né? Já tem um... não vamos rotular, mas já rotulando. Vamos dizer assim. A gente já tem aqui um meio ali. Então, um padrão de qualidade ali, né? Tem que chegar alguém. Às vezes tem gente que fala assim... mas... Nossa, vai entrar fulana aí que vai ser a nova Marília Mendonça. Esquece. Verdade. Não existe nova Marília Mendonça. Isso é um erro que muita gente cometeu, né? Pós-falecimento da Marília. Sim. Apareceu um monte de Marília. A voz Marília. Parecida e tudo mais. Muitas. Com sonhos. Às vezes já existia antes da Marília. Tudo bem. Mas assim, você tem que ter a sua identidade. Isso não acontece. Sabe? Se você não tiver a sua identidade... a Simone veio com tudo, por quê? Ela veio única ali e num trabalho legal. A Lauana resgatou os modões, resgatou coisa lá do passado, sendo mulher maravilhosa. A Ana é o jeitinho dela, todo a música dela, que ela trouxe todo do o agro, movimento, né? E ela deixa bem claro que ela é a cantora que, assim, é a inspiração da mãe, no caso, né? Sim. Então, assim, é algo... já é diferente a Ana Castela, mas ela fez diferente. Sim, verdade. E é por isso que ela virou. Ela foi o diferente. Sim. Eu quero saber também sobre mulheres no ramo empresarial. É verdade. Né? A gente não vê muito, como eu falei no começo, você foi o primeiro nome. Eu falei, nossa, quem que é o empresário da Maiara? Eu falei, o empresário. Quem que é o empresário? Já esperava que era homem, né? Da Maiara e Maraísa. Quando eu conheci o Miller, que a Maiara e Maraísa já estava começando a crescer. 2015 que eu conheci ele. Ele falou assim, o nome dela é Rose. Eu falei, é uma mulher empresária. É porque as duas são meninas, né? Então deve ser por isso que tem a mulher que é empresária. Então sempre foi muito marcante pra mim que Maiara e Maraísa tem ali ativamente uma mulher no meio empresarial delas, nessa parte administrativa. Só que a gente não vê tantas mulheres. Por exemplo, se você vai em um DVD, um evento sertanejo, você vê as duplas ali buscando, né, contato, sempre com o empresário do lado. E a gente não vê muito... Aliás, eu acho que eu não lembro a última... Eu não conheço. Eu não lembro se eu vi uma dupla de homens mista, ou uma dupla de mulheres, ou um solo, com empresária mulher. Acho que tá faltando, né, Rose? Tá faltando ali. Mas é o que eu te falei. Eu acho que falta também saber por onde começar, né? Por onde começar. Porque você teve uma escola ali naquele momento de produção de eventos lá na sua cidade, no momento do rádio. Então, talvez a relações públicas seja um bom pontapé, né? Para começar. Sim, eu acho que outra coisa, assim, que desde o início, quando eu comecei, que eu conhecia as pessoas, nós temos toda uma equipe por trás. Então, tem a empresária, os empresários, aí tem o cantor, aí você tem o assessor, que é direto a ele, aí você tem o produtor da estrada, que já tem toda uma equipe, aí você tem aquele cara que carrega a caixa para você.
que faz, sabe, que desmonta e monta o cenário. É uma equipe enorme. E eu acho que, gente, a humildade também para esse meio é um pontapé inicial gigante. Muito bom você falar isso. Entendeu? Porque se você vai ali, você já chega ali e você quer destratar qualquer uma dessas outras pessoas que eu falei, isso chega também no nosso ouvido. Isso não é bom. Mas, ao mesmo tempo, se você pega e você trata ali qualquer um mesmo, bem, isso se espalha. Então, e às vezes, aquele lá que é o cara que tá carregando o cenário é o queridinho da cantora, só para vocês entenderem um pouco, sabe? Porque eu vejo muita gente que entra nesse meio, que entra não, a gente não pode nem dizer que entra. Tá que tentando. quer entrar. Aí chega ali o empresário com o bolso cheio de grana. Eu não tinha R$1 no bolso quando eu comecei com essas meninas. Nada. Entendeu? E... Acha que isso é o motivo de fazer sucesso? Sim, pode achar que, tipo assim, nossa... eu tenho dinheiro, eu vou tipo assim, acontecer. eu tenho dinheiro, eu vou fazer esses caras aqui acontecer e eu sou o cara e tô chegando ali. Aí o cara chega, é um cara arrogante, um cara ignorante, um cara que ele quer uma exclusividade. Primeiro de tudo, palco não é lugar para ficar quem não está trabalhando. Aí as pessoas querem ir no show do artista, ele quer ficar em cima do palco. Ele pode levar um choque, entendeu? Pode acontecer N coisas lá. E vai ficar na culpa de quem? Quem é que vai lá na página de vocês e vai falar? Vai sair no site. Olha, a equipe da fulano, não é? No palco da Maiara e No Maraísa. palco da Maiara e Maraísa aconteceu isso. Mas aquela pessoa que estava lá, que às vezes acontece uma fatalidade... Não era pra estar ali, fez de tudo pra estar ali, você quis tratar bem e acontece um trem desse. Sobe com um monte de gente, com amigos, sobe com um amigos, copinho, um monte de fio, parte elétrica. Um monte de fiação. Gente, quer usar palco como camarote. E pensa que nunca vai acontecer algo. Obviamente que tem, por exemplo, uma situação, vocês vão cobrir lá. Vocês vão ter o acesso. A família, nós não vamos deixar a família... As meninas querem ficar olhando pra família delas quando elas vão no show, né? Então, assim, há exceções... Mas a maioria, igual, chega essas pessoas, não tô falando só essas pessoas, não. Tô falando próprios cantores, novos, que tá começando. Chega tudo assim, ó. Gente! A gente desce sabe, do salto, a amigo. gente, A gente passa. Tipo isso! Então, cara, desce humildade para você começar ou sendo empresária, ou sendo empresário, ou sendo produtora, artista, compositor, qualquer coisa nesse mercado. Gente, humildade é tudo. Tudo. Você saber tratar a pessoa bem. Você vai ter tudo. Você não sabe o dia de amanhã também. Exato. Eu encontro com pessoas hoje que lá atrás, essas pessoas batem nas minhas costas e falam, ai, você sabe que eu sempre acreditei, né? Ai, nossa, como... Ai, eu olho, tipo assim, filha da mãe, eu lembro quando você não me deu um pão com mortadela. Meu Deus. Mas tá tudo bem. A gente só tinha pedido um pão com mortadela no camarim, mas você não deu. Mas, sabe? Só que eu trato do mesmo jeito, entendeu? Só que assim, eu acho que é isso, você tem que também analisar o mercado. Você tem que conhecer as pessoas certas. Porque o nosso mercado, eu às vezes converso com alguém e eu falo assim, nossa, mas você é divulgador de rádio? E a pessoa é divulgadora de rádio, tipo assim, pessoas que não são divulgadores de rádio, mas tá pegando o dinheiro desse cara que não entende do mercado, não entende do meio, mas tem o dinheiro e ele tá lá pra esbanjar, solta a grana aí. E o valor se o cara que era, falar, 100 mil... Se o valor que era pra ser 50, ele joga 100 mil. Exato, e a pessoa vai e vai pagar, porque ela tá sendo um aventureiro ali, entendeu? E no nosso mercado, ali no nosso meio, tem gente de todos os tipos. Tem pessoas boas, muito boas. Tem pessoas que não são boas. Tem pessoas que estão ali para intermediar algo de qualquer... É tipo assim, ó, você é uma pessoa boa, mas ele vai falar que você é uma pessoa ruim porque ele vai dar mais para ele. Para ele poder entrar no negócio. Olha onde é que você tem que puxar o CPF...
total da pessoa mesmo que você se relaciona nesse meio. Então, assim, graças a Deus, quando eu comecei de lá de trás, eu tinha um Ratinho, eu tinha um Hugo Pena ali, eu tinha um Sorocaba, eu tinha um Jorge Mateus, eu tinha o Bruno e o Marrone ali. Eu só tinha pessoas, assim, que, graças a Deus... Bacanas, né? Pessoas maravilhosas e que o mercado e todo mundo, o público, todo mundo ama essas pessoas. Até hoje, né? E aí, né, isso eu tô falando no meu início, 2010, com as meninas. E depois a gente veio e a gente entrou ali pra Work, e até muitas pessoas chegam e falam, nossa, mas vocês ainda estão lá, vocês continuaram e tal. Gente, é gratidão e é merecimento mesmo. Né? A gente não pode falar do outro, mas a gente pode falar do nosso. Então, ali a gente trabalha muito. E na Work ali foram renovações e as renovações vão sendo... as porcentagens vão aumentando mais para as meninas e tudo mais, vão readequando a exatamente. Isso, né? Lógico, não é desde o tudo começo é a primeira coisa. Se readaptar, né? Se adaptar ali e fazer da forma que fique bom para todos. Sim. Você falou que foi no leilão, né? Eu ia perguntar isso. Ai, fui da JBJ. Você compra umas vaquinhas, os trem ou não? Menino! Você entende dessas coisas, assim? Não, inclusive até eu acho chique quem entende. Eu também, Poderoso, tô querendo começar. Menino do céu. Pois é, já fazia um tempo que convidavam. E eu nunca tinha ido nesses leilões de cavalos, assim, de sêmen, de éguas valiosíssimas e tal. E é milhões aquilo ali. E eu cheguei assim, gente... É um mundo, assim, à parte, né? Nossa! Gente, o agro é top. Pirei! Não, é muito bonito de se ver. E aí você vai, né? Você chega, você vê o governador lá, você vê só pessoas assim, né? Bem importantes mesmo. Aí tava o Jorge, daí tava o Gustavo, daí chegou o Henrique e o Juliano. Mas assim, você conversa, você vê todos nós ali, é tudo igual. É tudo, assim, é tudo igual mesmo. Nós estamos ali, tipo assim... Claro que o Gustavo tá mais numa realidade mais próxima deles lá. Eu falo, assim, dos investimentos dele, né? Sim. Que ele, por exemplo, investe em cavalos. Ele já tem uma coisa mais assim. Acho que de nós ali, ele... E o Henrique e o Juliano, que também mexe com leilão lá, com os gados deles, né? O Jorge não muito, assim. Eu acho que o Jorge é mais essa compra e venda de gado mesmo, de investimento ali, né? De fazenda que ele tem fazenda. Eu não tenho... Não tenho. Estou trabalhando para ter. Inclusive, a Maraísa falou... Gente, que a gente tem um grupo, né? Dos empresários e elas, né? Aí, gente, alguém me conta aqui... Olha, que eu tinha saído lá num trem de fofoca do meio do agro, né? Aí ela falou assim... gente, alguém me fala... O que a Rose tá fazendo lá? Porque ela não entende nada disso. E ela não tem cavalo, não tem vaca, não tem nada. O que tá acontecendo? Eu falei assim... Gente... Vou trabalhar muito, porque agora eu quero investir nisso. Meu Deus, não, vamos fazer a sociedade, Maraísa? Um sonho. Não, eu falei assim, olha, mesmo que eu não entrar nisso, tá? Vocês podem entrar que eu cuido pra vocês. Fiquem administra. Né? Não, nossa, mas é porque é uma criação diferenciada. Sim. O leilão que a gente foi lá. Altíssimo padrão, no sentido, né? Nós estamos falando de autarquia. Gente, um sêmen custava 16 milhões, meu pai do céu. Que loucura. Que esse sêmen não vai render, hein? Porque pensa, nem daqui vem lá de fora. Aí eles falam os lugares. Fica todo mundo falando inglês, não sei falar inglês. Não, e pior que você tem que saber muito sobre, porque se aí você compra um negócio, você não sabe o que fazer. Não, teve uma história. Não, mas deixa eu te falar, vai chegando um monte de gente lá pra falar assim, ó, se você precisar, a gente tá aqui pra te ensinar, pra não sei o que lá, desse jeito. Você já vai gastando também com curso, com aprendizado. Teve uma história, não sei, algum cantor falou que comprou uma vaca, não sei, enfim, que viu um valor, só que era 30 vezes daquele valor. Eu cheguei lá e falei assim, nossa... eu acho que eu não vou comprar uma bolsa, eu vou comprar um sêmen. Ah, tá. É uma parcela. É uma parcela. Uma parcela, né, Carol? A Carol tava lá comigo. Eu falei, nossa, gente, pra que comprar bolsa? Eu vou comprar um sêmen. Ah, tá. Vai nessa. Vai nessa. É uma parcela. Uma parcela. Rose, a gente já... Nossa, foram 2 horas.
Que história incrível que você tem. Verdade. Você falou que não gosta muito de podcast. Acho que você tem que pegar o gosto, porque sua história é muito bonita, é muito inspiradora. E as pessoas têm que conhecer. As pessoas ficam assim, querendo saber mais detalhes, e ela vem em construção. Pô, muito obrigado. E pra quem não gosta, você foi bem, viu? Não, Você e eu falou enrolo super tudo, né? Que bem. a gente tá falando uma coisa, daí eu já vou indo, Interliga, daí aquela coisa lembra? lá parou, mas Sim. depois a gente volta. Mas é muito bom. Eu falei que eu aceitei mesmo o convite, porque eu adorei. Acho o trabalho de vocês incrível, sério. Pô, obrigado. Entendeu? Então isso é muito bom. Obrigado, Muito obrigada. Ficamos muito felizes de você ter vindo participar. Eu não tenho dúvidas que as pessoas também vão gostar muito. Estamos aqui Sim. com o Marquinho e a Ana Lu também, mandar um abraço pra eles. Um dos primeiros fãs de Maiara e Maraísa. Não, o Marquinho, foi a primeira vez que a gente teve uma produção de style, foi com a mãe dele. Olha, a Rose, né? A Rose foi lá, levou um sapato, umas botas bonitas, foi lá com o Rubinho. Com o Rubinho, E, nossa, muito, muito, muito legal. E o Marquinho tá aí com a gente desde sempre, a Ana Lu também, né? Massa. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Sem dúvidas foi um papo muito produtivo aqui, né, Ju? Foi incrível, eu amei. Foi incrível saber da sua história. Que a gente sempre receba pessoas, mulheres importantes, mulheres que tenham força, que tenham essa história bonita como você tem. E agradecer mesmo por ter confiado na gente, né? Nosso podcast é sempre assim, visando ter papos legais que agreguem e que também inspirem quem está assistindo, porque os nossos inscritos, a maioria querem entrar no meio da música, ou já estão dentro. Ou são fãs. Ou são fãs também. Querem então, saber mais de histórias, bastidores. com né? certeza foi importante pra gente. Vai marcar aqui nosso projeto. Viu, Rose? Muito obrigada. Não, obrigada, gente. E assim, é uma frase que eu sempre falo mesmo, real. Independente se você quer ser cantor ou se você quer... Independente do que você quer ser, né? Se você no seu trabalho, na faculdade que você faz. Mas o que eu falo é assim, né? Vamos dizer lá para os cantores, né? Incluindo cantoras. Se você realmente acredita nisso, né? Você não pode desistir. Não tem aquela coisa que fala assim, tem artista aí, o Gini Gênio estourou com 50 anos, não é assim que a galera fala e tal. Então, assim, não é questão de tempo, é no tempo de Deus mesmo. Mas se Deus realmente plantou isso dentro do seu coração, eu acho que você tem que lutar, você tem que persistir, não pode desistir, né? Sim. Porque se é um sonho, se ele plantou ali, você tem esse dom, mas você tem que saber que você tem esse dom. Não adianta também você fingir que canta e não canta nada, não. Igual eu querer ser cantor, não tem jeito. Gente, eu falo assim, você tem que, você tem o dom, você canta, você tem aquele brilho, aquela luz. Porque não adianta, eu acho que o artista, ele tem aquela estrela, né? Verdade. Ele vem mesmo com a estrela. Ninguém bota a estrela no artista. Não tem jeito. Se botar, daqui a pouco não vai dar certo. Então, assim, cara, se Deus colocou no seu coração, vai fundo mesmo, mete a cabeça. Não liguem pro que vão falar, porque todo mundo vai falar mesmo. Não. Eu sou prova disso com as meninas, que muita gente não acreditou. Ai, não vai dar certo, não vai dar certo. Pois eu falava, vai dar. E deu. Nossa, e tá aí dando. Arrepia. Incrível. Vai dar muitos anos ainda, porque elas não querem parar. Diz que vão se aposentar com 60. Eita, nós, igual a gente. Então aqui ainda tem mais de assim. 30 anos aí de carreira. Aí. Você tá maravilhoso. Pô, galera, que papo maravilhoso, que aula. Obrigado vocês estarem acompanhando até agora. Vai sair corte da Rose pra tudo quanto é lado aí no YouTube, Instagram, TikTok. Pô, que aula, hein? Que episódio especial. Eu amei. Beijo, gente. Não esqueça de se inscrever e deixar um likezinho pra gente. Vocês estão devendo uns likes pra gente. Eu tô sentindo. Então deixa um likezinho e até a próxima. Tchau, obrigado. Valeu.